Para você que tem um comércio ou até mesmo trabalha no comércio, não tem onde deixar o seu veículo, carro ou moto, caminhonete, quer deixar num local seguro, quer pagar uma mensalidade com um preço justo e vai ganhar um brinde, Bitoque Estacionamento e Lava Rápido. Traz seu veículo para cá com total segurança e um fácil acesso. Localizado na Rua São Paulo, 3262, entre a Rua Tietê e Rua Mato Grosso. Traz seu veículo para cá. Aqui na Click House, nós trabalhamos com os melhores estofados para sua casa. Aqui nós temos conforto, qualidade e preço bom. Temos poltronas e sofá direto da fábrica. Olha só, pessoal, pode escolher tamanho, cor, parcelamos no cartão. Venham conferir essa loja sensacional aqui em Votuporanga. Você que é de outra cidade também pode comprar online aqui na Click House. Só entrar lá no Instagram, Click House Votuporanga, escolha o modelo, tamanho, a cor que nós mandamos direto aí na sua casa. E uma super novidade da Click House é que nós entregamos em toda a região, no conforto da sua casa. Então, gente, não percam tempo, venham para Click House. Click House fica localizada na rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos, número 2909, na cidade de Votuporanga. Não perca tempo e venha já para Click House. Salve, salve, pessoal! Esse é o podcast Pode Perguntar, sempre as pessoas mais interessantes do interior paulista. Eu estou muito feliz porque eu estou aqui com um peixe grande. Gostei. Eu acho que ele é o principal player político de Votuporanga hoje. Eu acho que talvez ele e o Carlão se batendo no peito e falar: quero ser prefeito, vai ser prefeito. Os outros não têm nem chance. Trabalhei com ele, tive a honra de ser o nosso prefeito, de trabalhar com ele no Paço Municipal, de conhecer pessoalmente, né, o seu trabalho ali, o envolvimento que ele teve, não só com a campanha, mas como prefeito em duas legislaturas, né? E eu sempre começo a falar: quem é você? O pessoal já conhece que é o Juninho Marão, mas vamos brincar, quem é o Juninho Marão? Bom, né, primeiro eu queria agradecer a oportunidade e parabenizar pela iniciativa do podcast, que eu acho que essa é uma forma muito interessante de você ali passar para todos aqueles que estão nos assistindo conhecimento de uma forma mais detalhada da pessoa, do assunto que está sendo tratado. Então, e eu sei que você é um cara muito criativo, sempre foi, né? Desde a época da prefeitura, da Saer. Exatamente. Então, queria dizer assim que desejo muito sucesso aí. Obrigado. Fico muito feliz e a honra de tê-lo aqui, né? Maior prazer. Quem é o Júnior Marão? Cara, eu sou acima de tudo, sou uma pessoa, é engraçado, né, que eu me considero um cara, né, um sonhador, porém que consigo colocar em prática aquilo que eu idealizo, aquilo que eu sonho. Porque se você apenas for um sonhador e as coisas não se materializarem, você passa mais como às vezes um lunático, né? Mas eu aprendi desde criança, né, primeiro trazendo um pouquinho para a realidade aqui da cidade. Meu pai passou muito fortemente para mim e para o meu irmão esse amor por Votuporanga. Ele era uma pessoa que participava bastante, ativamente de tudo na cidade, de muitas conquistas. Foi uma pessoa que empreendeu aqui, foi uma pessoa que participava ativamente, que queria muito o desenvolvimento da cidade. E muito criança a gente recebeu isso do meu pai. Então, sempre, né, engraçado que esse amor que ele passou para nós, a gente sempre estava idealizando Votuporanga como uma cidade cada vez mais próspera, que poderia crescer, né? Boa para se viver, uma cidade que pudesse dar condições para todos aqui, oportunidades, uma cidade muito bem resolvida sob aspectos urbanísticos, que tivesse bons serviços públicos, boas empresas para gerar oportunidade de emprego, né? Boa condição para você empreender. Então, eu sempre fui uma pessoa que idealizei. E também, obviamente, quando aí óbvio que a gente acaba, no momento de ser prefeito, você começa a tentar colocar em prática esses sonhos que você tinha, né? Então, alguns a gente conseguiu colocar em prática. Você brincava de ser prefeito quando era criança, fazia cidadezinha? Cara, eu fazia isso.
Mas eu não quero ser prefeito, não. Eu Não. ficava de Lego, daquelas pecinhas, Cara, de carrinho. É engraçado que isso, na minha vida, eu nunca parei para pensar nesse sentido. É engraçado que eu tinha muito da visão, quando jovem, especialmente adolescente jovem, dos negócios do meu pai. Meu pai era empresário, então a gente tinha isso muito forte para os negócios. Acabou acontecendo na área pública, né? Devido, obviamente, sem uma previsão, sem nenhum tipo de planejamento. Eu acabo sumindo a Santa Casa quando eu tinha 31 anos de idade. Jovem, daqui a pouco eu falo sobre jovem. isso. Né? E aí, o trabalho que a gente desenvolveu na Santa Casa, infelizmente, estava num momento difícil, não diferente das Santas Casas. Geral, Brasil todo, né? Pelo Brasil afora. Mas os 4 anos na Santa Casa acabaram trazendo um sentimento muito forte por parte da população votuporanguense que eu poderia estar ali assumindo os destinos da cidade. O Carlão estava terminando o mandato dele em 2008, né? Eu fui provedor de 2003, 2007. E aí eu parti para um desafio na minha vida que eu não tinha idealizado, né? Mas a partir do momento que eu fui para esse desafio, eu disse, olha, eu preciso dar o melhor de mim para tentar colocar em prática todos os projetos importantes, e eu acho que a gente conseguiu, né? Eu acho até, sobre as Santas Casas, só para o pessoal ter um conceito geral. Como é que se criou no Brasil? São hospitais, Santas Casas, porque normalmente a iniciativa católica por trás desses hospitais, os padres davam um jeito de fazer o hospital, de atender a população, depois as prefeituras assumiram, só que as gestões eram muito... eu vou colocar amadoras no sentido assim, de que não tinha um pessoal profissional gerindo o hospital e tal, e quando você veio para Santa Casa aqui de Votuporanga, foi um choque de gestão, porque você é empresário, tem toda uma visão empresarial das coisas funcionarem, de terem metas, de terem objetivos, fez plano de carreira, inclusive lá, me recordo muito bem disso, foi uma administração espetacular, Santa Casa foi referência nacional, inclusive, se eu não me engano, depois de Fernandópolis e Jales, eles até fizeram a Santa Casa, que ser meio que matriz modelo para gerenciar, ajudar em outros processos, porque o governador do estado de São Paulo, se eu não me engano, na época, o Geraldo Alckmin, foi encantado com a maneira como funcionava a Santa Casa. Ele falou, não, se fosse isso toda a cidade, eu estava sossegado com relação à saúde. Então, foi uma gestão muito boa que você pegou de um lugar ruim ainda, que estava desorganizado. A prefeitura, acho que, vou lembrar o Carlão, que eu até gostaria de entrevistar o Carlão, mas já me falaram que o Carlão vai dar texto para mim. Porque eu faço umas perguntas meio duras, não sei se ele vai querer responder. Mas eu sei que ele responde tudo, que ele é ótimo. Mas assim, você teve a sorte de pegar a gestão do Carlão, porque o Carlão também pegou bucha. O Carlão pegou uma prefeitura desorganizada. Eu falo por mim próprio, porque eu me recordo que tinha muita gente na prefeitura sem concurso. Ele teve que mandar dispensar todos, fazer um grande concurso público, acho que de 3 mil funcionários, né, uma coisa grande. Eu entrei nesse concurso como inspetor de alunos, junto com muitos outros funcionários que estão até hoje na prefeitura. Quer dizer, eu entrei como inspetor de alunos, depois fiz técnico em informática, né? Depois eu tive que ir para Rio Preto, que eu passei lá como pedagogo. Passei aqui em Votuporanga também, só que lá chamou antes. Mas são coisas já de concurso. E o Carlão deixou para você uma boa estrada pavimentada, no sentido de cidade bem mais organizada, para que você pudesse voar e colocar os seus sonhos em prática. Então, vamos às perguntas, que aqui vai ter o morde a sopra, porque eu respeito muito o Juninho, o pessoal maravilhoso. Não, então eu já vou começar aqui chutando baixo. Vamos lá, o pessoal briga aqui na cidade falando que tem um grupo de pessoas. Não, já vou chegar aqui, ó, pé na porta e tapa na cara. O tal de grupão. Um tal de grupão que domina a cidade, que é o Carlão, que é os malandros, os Marão, os Pignatários, não sei o que lá, os Facchini. Se bem que os Facchini nunca entraram na política. Né? Coitado dos Facchini. Estão ganhando nome de graça, porque eles até colaboram muito com a cidade, não, porque a gente eles nunca sabe. quiseram participar de situações diretas, né? Exatamente. Mas são muito fundamentais para o desenvolvimento. É a principal empresa da cidade, é aquela que mais gera emprego, que leva o nome de Votuporanga, muito bem. E para nós é um orgulho muito grande, né, ter a Então, aqui. Exatamente, mas vamos lá. Pergunta que não quer calar, que o pessoal fala, não acredito que ele vai fazer essa pergunta. Existe o grupão? Eu falo assim, ó, de repente esse termo foi criado para dar um tom pejorativo do termo, né? Então, que particularmente eu não concordo, porque acho que se tivessem nas cidades grupo de pessoas que de uma certa forma aí não são especificamente empresários, aí nós estamos falando de toda a economia, de todos os segmentos da economia, né? Sim. Mas pessoas que de uma certa forma querem trabalhar por uma cidade,
No meu caso especificamente eu falo, e aí eu posso responder claramente por mim, pelo meu irmão, que Vocês têm a mesma visão, ali, né? e tal. Eu fui prefeito 8 anos, deixei de ser prefeito e nunca mais fui candidato a nada. Então, assim, eu não tenho interesse nenhum por isso, né? Santa Casa, fui provedor ali do hospital, ajudo ali, estou ali ajudando como diretor convidado, só que não quero ter, não tenho interesse nenhum. Não tenho interesse nem financeiro, nem pessoal, de qualquer tipo né, de aspiração política. Então é mais pelo amor pela cidade, como eu comecei conversando contigo, Leandro. Então, se você tem pessoas que de uma certa forma têm condição de ajudar a cidade nesse sentido, pela interlocução, por esse networking que acabou sendo criado devido a esses tempo todo ali dentro da prefeitura, ou mesmo como empresário, por ter uma visão um pouco mais de gestão profissional, mais, cara, que mal tem isso para uma cidade? Eu acho que isso é muito positivo, né? Lutar pelas conquistas, então eu sempre me coloco lutando pelas conquistas da cidade. Então eu gostaria, né, muito que minha cidade tivesse pessoas, a cidade que eu vivo, com interesse de ajudar com exatamente, a intenção, né? E se tiver algum interesse também que seja legítimo, tá tudo certo também. Porém, no nosso caso hoje, é totalmente sem interesse nenhum. Eu falo isso de uma forma clara, até porque, por exemplo, nós somos donos de corretores de seguros, nós proibimos de participar de licitação de prefeitura. Eu sou proibido de entrar para fazer seguro na Santa Casa. Olha, nós não fazemos. Justamente porque não basta você ser honesto, você tem que parecer honesto, deixar claro, mostrar para todos que você não quer. Então, para mim é super tranquilo. Para ninguém, para eu poder olhar no olho das pessoas e ninguém vier falar comigo ou querer me acusar de alguma coisa. Então, para mim, isso é muito tranquilo. Você participar de um grupo desse, querendo sempre ajudar a nossa cidade. Não, isso eu também penso. E mais do que isso, eu vejo que nos últimos 20 anos, vamos colocar assim, o PAN cresceu de uma forma que, por exemplo, tinha uma rivalidade com Fernandópolis, e nem no futebol ficou mais, cada um ficou numa divisão diferente. Hoje, é uma cidade de outro nível. Hoje nós estamos indo já praticamente até para Campeonato Brasileiro. Exatamente, Copa do Brasil, Copa do Brasil, cara, achei fantástico isso. A2, né? Vamos disputar ano que vem. Quem sabe se subir, nós vamos poder disputar a elite do futebol paulista. Vida, né? Isso é espetacular, mas... E é um trabalho, de novo, que você falou, de pessoas da cidade que acreditam na cidade. Ou, por exemplo, futebol. O pessoal podia pegar esse time de futebol, como já fizeram, levaram uma vez uma versão do Votuporanguense, acho que Portolândia. Que foi criado na época, quando acabou... Uma empresa, né? Quando acabou a Associação Atlética Votuporanguense, montou-se a Sociedade Esportiva Votuporanga. Isso, que depois era a Sociedade Esportiva Vitória, né? Mudou de nome. Sede, aí virou Vitória e levaram para... Hortolândia, eu acho, para outra cidade, agora prefeituras que tinham bancado alguma coisa, né? Mas hoje, obviamente, as ligações, por quê? Porque são empresários locais. Hoje, o Elton Borges, que é um grande empresário de Votuporanga, e o Roberto Beleza, são dois grandes empresários de Votuporanga, que tocam futebol de uma forma realmente magnífica, que nós temos que sempre enaltecer, porque não é fácil. São pessoas que colocam dinheiro do bolso. E futebol é uma dinheiro, assim, não pouco dinheiro, onde tem a participação da comunidade. Então, assim, se esse grupo de pessoas ajuda a cidade... Já pensou se Votuporanga fosse uma cidade onde esses empresários, que de uma certa forma conseguiram ter histórias de sucesso aqui, simplesmente olhassem para os seus negócios e virasse as costas para a cidade. Então, assim, que bom que tem pessoas assim. Que ser junto, ajudar, todo mundo junto, né? É uma sinergia, eu acho. Você deu um exemplo que eu acho fundamental, Leandro. O que aconteceu com Votuporanga comparado a essa cidade nos últimos 20 anos. Recentemente, um jornal de Fernandópolis fez uma reportagem, eu não sei se foi o Extra, que fez uma reportagem fazendo com números, uma comparação, o que era Fernandópolis, Jales, Santa Fé, com Votuporanga, e o que acabou acontecendo com Votuporanga nesses 20 anos. Né? Nós éramos uma cidade, além da questão da quantidade de habitantes, que era ali próxima, né? Principalmente a Fernandópolis. Sim, na época, né? Na época, isso há 20, 30 anos atrás, hoje nós batemos 100 mil habitantes. Eles estão ainda, se não me falha a memória, com 72, 73 mil habitantes. Né? Ou seja, temos quase 30 mil habitantes a mais. A arrecadação do município, o ICMS deles era maior que nós. Ou seja, tinha mais empresas lá do que aqui. Hoje, nosso ICMS é em torno de 60% mais alto que o deles. Né? O IDH nosso é maior, o PIB per capita é maior. Né? Então, os números reais são muito maiores. Então, isso é uma demonstração clara que você tem condição de... Não é que simplesmente você criar uma narrativa em cima disso.
você está falando algo claro, com números, o que realmente mudou, né? Comparado 20 em relação às cidades dessa região. Não, isso é fantástico, isso aí não tem o que discutir. Bom, falar um pouquinho de política, mas antes da política é o seguinte, como empresário, né? Aqui na nossa cidade, a gente percebe que o pessoal fala que é muito difícil empreender. No Brasil, você até mudou de ramo. Você vendia trator, agora está vendendo seguros. Na verdade, o que acontece? A história da nossa família, né? Meu pai, com os irmãos dele, eles criaram as duas principais empresas deles, né, na época, que era Marão Diesel e Irmãos Marão. Marão Diesel era concessionário de caminhões Mercedes-Benz, Irmãos Marão, concessionário de tratores Massey Ferguson, máquinas agrícolas, né? Nós saímos dos dois ramos, porque os dois ramos, se você não tiver uma expansão, se você não crescer nesse negócio, porque hoje existe uma quantidade muito grande de concessionárias que tem um número e acaba aumentando as suas regiões. E aí, como eu estava vindo para cá, né, eu tinha sido presidente da Associação dos Concessionários Massey do Brasil. Acho que eu lembro disso. Antes de ser prefeito. Como eu fui para esse desafio da prefeitura, meu irmão não era muito ligado, tudo mais, nós tínhamos duas opções. Ou nós expandíamos o nosso negócio, crescíamos outra cidade para pegar, né? Até chegamos a crescer, fomos para Pereira Barreto, tínhamos possibilidade de ir para Rio Preto. Só que aí a gente tomou a decisão, nós não vamos querer crescer nisso. Aí mudamos de ramo, né? A gente foi para a área de seguro, né? A gente tem negócio de empreendimento imobiliário, né? A gente constrói mesmo com esse sistema chamado build-to-suit, né? Que se constrói sob medida, né? Por exemplo, uma determinada empresa quer vir para a cidade, a gente vai lá e constrói. Recentemente, por exemplo, nós fizemos aquele prédio da Madeira Nítica, na beira da rodovia. Uma grande empresa que queria vir para a cidade, a gente proporciona isso. Como tem outros empresários que também fazem isso. Isso acho que é bacana para Votuporanga, e para toda a cidade, né? Com certeza. Exato. Bom, então vamos lá. O empresário na prefeitura, o Carlão foi muito bem na sua primeira gestão, conseguiu colocar muitas ideias, reorganizou a casa, e você sempre um visionário com ótimas ideias. Uma das ideias, reformular a Rua Amazonas. Diz a lenda que a sua ideia era ser um calçadão e que os comerciantes não deixaram, o pessoal mais velho ficou bravo, não, de jeito nenhum, tem que pôr carro aqui, o cara tem que vir de carro, não sei o que, aí você ficou meio assim, e hoje a Rua Amazonas é mais estreitinha para carro, mas é muito gostoso para você caminhar ali, para andar. E que a tua vontade também seria fechar ela, tinha alguns projetos para fechar, pôr uma cobertura e tal. É vero isso? Na sua cabeça você acha que deve ser um calçadão? Porque na realidade, só para complementar, a Rua Amazonas, para quem gosta de planejamento urbano e tal, diz a lenda que ela está errada no seguinte sentido. O ideal seria uma avenida que vai para os bairros, que faz a ligação, que entra pela cidade, vai para os bairros para poder expandir o comércio, poder o pessoal circular pela cidade. A Rua Amazonas é uma rua pequena, é relativamente estreita, é uma rua só, e ela tem um rumo ao contrário, ela sai da cidade, né? O que acontece? A Rua Amazonas, primeiro eu só fazer um comentário que você disse, acho que foi providencial dentro da sucessão das administrações, o Carlão ser primeiro, depois eu. Foi fundamental as administrações acabarem se sucedendo dessa forma, o Carlão primeiro, depois a nossa administração. Por quê? Porque o Carlão fez essa lição de casa, né? Ele montou a estrutura melhor. Votuporanga é uma cidade que precisava muito ter asfalto, não tinha muito asfalto, então ele foi um prefeito que fez muito asfalto. Ele deixou a cidade praticamente com 95%, eu terminei os 5% final, que faltava de asfalto. Ele fez a parte principal da municipalização da educação, né, porque era estadual. O Atílio começou no processo dele, acho que é importante deixar claro, o Atílio começou no processo, mas quem fez realmente a expansão da educação municipal foi o Carlão, né, que foi fundamental, a construção de muitas escolas, creches. Então, ele foi um grande prefeito, ele fez uma grande administração. Depois veio a nossa, no sentido de você melhorar a questão da mobilidade, modernizar as coisas, ter alguns equipamentos que nós não tínhamos, por exemplo, equipamento de esporte, de cultura, que nós não tínhamos aqui. Então, tudo isso foi fundamental, como o teatro, Parque da Cultura e outros de lazer também, que era uma necessidade. Então, tudo isso acabou acontecendo da forma correta. Quando eu entrei na prefeitura, o projeto, em 2006, 2007, que tinha sido apresentado lá atrás, era um projeto, antes ainda, 97, 98. Quando o Dimas Camargo era presidente da Associação Comercial,
ele apresentou um projeto de revitalização da Rua Amazonas. Era um projeto bem ousado, mas na época não teve aderência, porque quem ia custear essa obra eram os próprios comerciantes. Não ia ter condição. E não só isso, porque você tem comerciante que é a favor, tem um comerciante que era contra, então era bem complicado. Então, dos projetos, quando eu entrei, eu falei, eu vou colocar em prática esse projeto, né? Então, entramos, coloquei muito claro que nós gostaríamos de fazer, envolvi Sebrae para poder... Associação Comercial, as empresas telefônicas, né? Parte elétrica. A fiação era toda foi toda terrestre. Então foi tudo subterrânea, né? Toda subterrânea, que era uma coisa que não existia aqui, né? Porque você dá um aspecto visual, né? Você tira aquela poluição visual. Sim, e parece que é simples, mas é complicado, porque você tem que cavar um monte de buraco, a pessoa passe dentro para ter uma rede, para ter uma cidade submersa, digamos assim, no subsolo, né? E aí, Leandro, assim, que eu te falo assim, foi uma obra que eu queria fazer muito, porque se você não quisesse, se fosse assim um prefeito que titubeasse um pouco, já não ia fazer, acontecer. Não dá dor de cabeça. Né? Porque era muita gente contra. Os próprios comerciantes não eram uma unanimidade. Nós tínhamos assim a ajuda da associação comercial. Sim. Na época o presidente era o Marcos, que é dono, ele gostou da ideia, que era dono da Megasoft, sabe, o Marquinho. Ele é um cara que vibrou muito por isso. O seu Luiz também, que era uma pessoa que vibrava bastante. Então, eles ajudaram. Mas as pessoas não queriam. Da obra, né? Muitos não queriam. Porque era mexer com o dia a dia das pessoas. Né? Inclusive, os comércios acabaram sendo afetados, porque você tinha ali lama no período da chuva. No período das obras foi muito complicado. Né? No período da seca. E logo que nós começamos, nós decidimos, já que nós íamos mexer, trocar toda a tubulação de drenagem. Porque ali tinha umas áreas que acontecia uma inundação. Aí vamos trocar. Aí eu chego, essa é boa, eu chego no começo da obra, porque começou a fazer a revitalização aqui e as galerias veio dali onde era a antiga Caixa Econômica Estadual, ali. Perto do cinema Janine, ali, né? Da Janine Sports, pra cá. Aí, o que acontece? O Valdir Petenucci, que era nosso secretário lá de Serviços Urbanos, ele falou, não, vamos mexer tal. E o Valdir era assim, pau toda a obra, com toda a equipe nossa, Paulinho, o pessoal, tudo mais lá. Eles abrem, a hora que eu vou lá, a hora que eu olho a cratera, os homens tudo desse tamanho lá embaixo. Eu falo assim, caraca, meu Deus, olha o tamanho. Ele falou, não, aqui a tubulação tá a 4 metros de profundidade, nós tivemos que cavar aqui 5 metros. Eu falei, meu Deus, eu falei, cara, se chover aqui, esse quarteirão aqui vai desabar, vai ter. Ele falou, não, fica tranquilo que nós vimos aqui, e nesses 3 dias não vai chover. E assim, nós vamos trabalhar dia e noite. Cara, então isso era demais. Entendi. Ele fez, a pessoa da equipe trabalhou de final de semana, trabalhando até 11 horas da noite, para poder resolver, trocar toda a tubulação. Então isso foi uma demonstração muito forte de uma equipe toda que acreditou no projeto. Então nós conseguimos fazer uma obra de tamanho e envergadura, de tão complexa, e a empresa que ganhou a licitação trabalhava no período noturno, para não atrapalhar o trânsito de manhã. Então, assim, foi uma obra assim, de muita complexidade, que a gente conseguiu fazer num tempo até que eu considero satisfatório, né? Satisfatório, porque foi um ano, né? Foi 1 quilômetro de uma obra desse tamanho, foi um ano exatamente. A gente miolo da cidade, do centro da cidade. Em julho de 2010 até julho de 2011, a gente utilizava uma frase ali, colocava, né, o transtorno passa, o benefício se eterniza, fica, né? Então, um mantra, a pessoa permanente. Entender, né? Então, porque as pessoas podem, tipo assim, desculpa por acontecer o que está acontecendo. E aí, o momento aconteceu isso, inclusive teve uma pessoa que me marcou muito, que foi o gerente o Alexandre, que era o gerente da Magazine Luiza. Ele reuniu os funcionários, porque todo mundo começou a reclamar, né? Porque começou a mexer tudo mais. Ele pegou e falou, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos curtir esse momento. Vocês vão poder contar para os seus filhos, para os seus netos, que vocês participaram da história da cidade. Olha só que visão do cara, né? Ele falou, vamos curtir esse momento, vocês vão poder falar isso para os seus filhos, né? É mais ou menos um momento, lá atrás, em 1960, quando o Amazonas foi o primeiro trajeto que foi asfaltado em Votuporanga. Então, eu participei desse momento. E ali, todo o transtorno que aconteceu, né, aumentando os passeios, diminuindo, porque ali a Rua Amazonas não era mais uma arterial, ela era arterial lá no passado, quando a cidade começou. Hoje não era mais arterial. Arteriais são aquelas
laterais, que foi feito muito bem pelo Marcelo, Sim. na época que era secretário de trânsito, na época do Carlão, que eles fizeram ali a Bahia, Minas Gerais. Para largar ali, para ficar mais o fluxo. Exatamente, a Sergipe, a Rua das Américas, a Rua das Bandeiras fizeram isso para melhorar o fluxo, né, ali dos carros para poder ultrapassar de um lado para outro para a cidade. Então, ali era uma rua de compras, a rua de comércio, a rua que nós tínhamos que privilegiar as pessoas que andavam a pé, não as pessoas que estavam de carro, né? Por isso que você disse da possibilidade do calçadão e tal. Eu acho que essa questão de calçadão talvez seja para um futuro, não estou dizendo vai... Como prefeito corajoso. Porque ali tem pessoas que são a favor ou contra, mas quem sabe no futuro um pedaço pequeno, né? Não precisa ser toda ela, né? Mas um pedaço específico. Mas foi uma obra dessa forma, e quando nós fomos inaugurar, foi uma dos melhores, assim, das coisas que aconteceu nos meus 8 anos de prefeitura, reconhecimento, porque a gente desceu com uma banda, né? A banda marcial de Promissão veio para cá com malabares, que legal. Com perna de pau, aquele pessoal mesmo, circense e tudo mais. Eles foram na frente, a gente ali com um grupo de pessoas, a gente se encontrou ali, onde no início dela, lá onde hoje é a Farmácia São Paulo, e a gente foi andando, que nós íamos até a Concha Acústica para ter o ato inaugural ali. A hora que nós estávamos indo, isso foi uma sexta-feira, em torno de 6h30, 7 horas da noite, todos os comerciantes e os comerciários iam para a porta e aplaudir. Eu fiquei muito emocionado naquele dia, porque assim, é a demonstração de um reconhecimento de um trabalho, tipo assim, valeu a pena, sabe? Você tem que ter coragem, mas valeu a pena isso que aconteceu. Foi muito marcante isso para mim. Não, né? isso é bacana, porque você, como prefeito, realmente foi visionário. O Zeituna deu uma entrevista pra gente no podcast, ele falou muito sobre isso. Que foi meio que a tempestade perfeita. Porque, veio, o Carlão fez a base. Você, mais ou menos um pouquinho que eu tô dizendo aqui. Isso, você foi muito criativo, muito visionário, queria um novo estádio, queria uma ampliação, queria uma parte cultural boa, que foi ali onde a gente tem a área de lazer do trabalhador hoje, Parque da Cultura. E aí foram várias coisas que foram acontecendo. Tinha o dado como federal, que foi um ótimo deputado, trazendo muitas verbas. O Carlão estadual, que tinha do estado, podia trazer para cá também de fazer isso. Você também ali, até na Saev, por exemplo, que tinha o Zeituna, que também sempre foi muito criativo, a Saev voou naquele período. Foi um negócio que a gente fez o SAI 20, programa de televisão, englobou o meio ambiente, foi uma ideia sua, e falou, pega o meio ambiente, coloca aqui, que fica uma pasta maior. Deu uma importância para o meio ambiente, porque o meio ambiente na prefeitura ficava um pouco esquecido. Isso, uma pastinha ali de qualquer jeito. Né? Com a questão da Saev, com uma baita empresa dessa, uma autarquia, sabe, tão importante como a Saev, ficou perfeito. Não, maximizou muito mais. E tem algumas coisinhas na sua gestão que o pessoal ainda ficou um pouco assim. A primeira foi perfeita. A primeira, assim, foi goleada. Aí eu fico imaginando na época assim, o desafio dos concorrentes. Eu vou querer ser reeleito. Tá, coitado do pessoal que foi concorrer com o Juninho, mas eu vou concorrer com o Juninho que fez tudo isso aqui. Pronto, bem, foi uma vitória fácil, digamos assim, uma eleição tranquila, que às vezes é bom também na vida ter umas coisas tranquilas para não ficar esquentando a cabeça. Beleza. Só que no segundo mandato, e isso inclusive o pessoal fala muito do primeiro também, teve muita verba federal, teve contrapartidas gordas de Brasília que vieram, que se não fosse isso, verdade. Porque, por exemplo, acho que foi a parte do turismo que ajudou na Rua Amazonas. Ministério do Turismo. Desenvolvimento. Então, nós tínhamos, você disse do Dado, que era deputado federal, e ele nos ajudou muito. Fazia muita verba. E a gente tinha algumas coisas importantes. Por exemplo, naquele momento era o governo... O Lula, né? Era Lula. Acho que era o Lula. Mas o Fernando Haddad, que era ministro da Educação, e ele tinha uma relação muito próxima com o Votuporanga. Então, do Instituto Federal para Instituto Federal, uma baita conquista. Ali, como prefeito, a gente fez toda a estrutura, a doação do terreno foi feita pelo Carlão, mas toda a infraestrutura foi feita por nós. E ali a gente fez uma intervenção muito forte, porque no nosso mandato, nós fizemos a Avenida Jerônimo Figueira da Costa, fizemos Horácio dos Santos e a Mário Posbon. Aquele triângulo de avenida foi feito ali no nosso mandato. Então valorizou muito aquela região. Uma área educacional, a Unifev tinha acabado de estar construindo a cidade universitária, que são os fundos ali também para crescer, né? E os complexos esportivos. Quando você fala do estádio, que é uma coisa importante, Leandro, assim, ó, é engraçado que na época alguns criticaram, porque a gente vendeu o estádio, que era o estádio histórico aqui, que era o antigo Plínio Marim. Então, olha só a potência que virou agora, né? Então, assim, olha só a coragem da gente fazer o que fez, né? Modernizou, que a gente não ficasse tudo. Apequenando sabe, por decisões, sabe, para querer agradar todo mundo. A gente fez decisões difíceis como essa. Corajosas que deram resultado. Construímos um estádio que é um baita estádio, porque se não fosse aquele estádio,
nós estaríamos ainda na B. Nós temos que estar na B, porque a 3 não permite. A estrutura do futebol com o estádio, com o centro de treinamento, melhora a qualidade do time todo. Sim. E patrocínio, melhora Mas tudo. o estádio Plínio Marinho Antigo, ele tinha capacidade para 5.500 pessoas. 5.500 pessoas é insuficiente para você disputar até a Série A3. Então, entendeu? não tinha como, né? Não tinha nem para a Série A3, A2 muito menos, porque você tem que ter no mínimo 8 mil. E que um dia você pensar em A1, aí você não pode mesmo, porque aí são 10 mil no mínimo. Exato. Olha que coisa interessante. Você falou do Instituto Federal, como professor tem que lembrar. Melhor escola da região, saiu faz uma semana passada, acho 15 dias, até não tem notícias, inclusive muito bem noticiado, com a nota do IDEB, e aí entra o orgulho, porque tipo Sem assim, dúvida, ela teve uma nota altíssima, né? Referência, o pessoal arrebentou. Tem muita escola particular que não tem aquele nível. E é verdade, é do seu governo, isso é coisa legal. Sem dúvida, o Instituto Federal é uma grande conquista, e eu não estava simplesmente satisfeito com o Instituto Federal, eu fiquei muito próximo, amigo até do reitor, que ficava em São Paulo, e a gente conseguiu trazer engenharia civil e engenharia elétrica para Votuporanga, que são 2 cursos superiores, e o curso tecnológico, né, na área de computação também que tem. Então, o Instituto Federal de Votuporanga é um dos principais, com uma estrutura maravilhosa, e até com capacidade de poder, se amanhã depois for para aumentar, para melhorar ainda mais, com certeza. Terminando o estádio, o que acontece? Nós fizemos uma nova arena, muito mais moderna, com muito mais condições, que hoje acaba se transformando um ponto de referência também turístico da cidade. Um local que, quando nós fizemos, a gente não imaginava que um dia ia faltar lugar. E agora esse ano foi uma demonstração clara que dá para crescer mais, né? Ficou pequena. E quem sabe aí aspirando o time querer subir aí, porque isso significa que as pessoas não levam em consideração. O futebol significa o lazer do nosso povo. Muito, pro interior, é o lazer do nosso povo. E não só do homem. Hoje, homem e mulher, a família está no campo, né? Curtindo ali, torcendo pelo time. Nós estamos nesse momento agora do time poder, quem sabe, novamente dar uma nova alegria para nós, de poder disputar ou a Copa do Brasil, o Campeonato Série D do Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista. E com isso tudo, nós ganhamos um belo centro comercial, que hoje está lá aquela galeria, que está o Mufato, que está sendo construído agora, vem a Smart Fit aí agora, ali na frente, um grande complexo comercial. Então eu entendo isso, enxergo isso, e a coragem de tomar uma decisão, mas houve um ganha-ganha para a cidade. Então vamos lá, ó, sobre isso, muito bacana você comentar, realmente, o crescimento foi incrível, o estádio é maravilhoso, e foi um ato de coragem. Mas também teve um ato de coragem que você teve, que foi criar um novo centro de convenções, e no seu governo teve exposição. Depois o Dado deixou a peteca cair, e o Jorge Seba deixou do jeito que estava lá. O pessoal reclama muito que o Votuporanga perdeu a exposição. Eu sei que a exposição, teve um ano que foi organizada pela prefeitura, eu sei que em Florianópolis tem exposição, e por essa rivalidade o pessoal brinca, fala assim, nossa, uma universidade pequena aqui, Ponte Gestal, olha de Gentil, tem um rodeio, tem uma semana e é de graça, e vai artista bom, e o Votuporanga tá devendo esses shows, acabou morrendo a exposição, digamos assim. A Jubalba, inclusive, é candidata a vereadora, a bandeira dela é essa, inclusive, mais shows, mais eventos culturais. No seu mandato você não deixou a peteca cair. Eu conheço o Carlão é bravo. O Carlão queria exposição, e aí criou o FISARV, falou, não, vocês se viram aí, eu quero exposição. Não, cara, quem que vai tomar conta? Não, pega as entidades, cria uma associação, eu não lembro se a Marli era presidente na época, mas assim, eu acho que ela era, porque ela estava no Fundo Social, mas assim, eu sei que criou o FISARV na gestão do Carlão, depois acabou não dando certo, mas eu sei, o Carlão não tem culpa de nada, né? Ele foi idealizador, e na época dele funcionou muito bem, na sua também teve exposição, e depois não teve mais. Certo. E o pessoal fala assim, poxa vida, perdemos a exposição e tal. O que você tem para dizer para o pessoal de Votuporanga sobre a exposição? As pessoas têm que entender que até 12, que foi o último ano do meu primeiro mandato, a exposição era realizada ali onde, quem sabe, seja futuro shopping center nosso. Daqui a pouco você vai. Daqui a pouco eu vou falar. Tem duas perguntas. O que acontece? Ali o empresário, que era dono do shopping, comprou aquela área, do sindicato rural. A área não era da prefeitura, acho que é importante deixar todos claros. A pessoa fala que a prefeitura ajudou a intermediar, a conversar e tal. Sim, claro. Até porque assim, era bom para a cidade, para o crescimento. Então, assim, um recinto de exposição ele é importante demais, como era fundamental que a cidade
estava pedindo que Votuporanga tivesse um shopping, Sim. né? Então, ali seria um local maravilhoso. Então, o empresário lá na época comprou. Que detalhe importante, não era um Zé Mané, o cara tinha mais de um shopping, tinha shopping em Fortaleza e em Barretos. Pra você ter uma noção, ele pagou na época, nós estamos falando em 2012, à vista, eu me lembro, que foi acho que em torno de 6 milhões e meio de reais naquela área. Tinha shopping. 6 milhões e meio de reais, nós estamos falando de dinheiro de hoje. Nada seria uma área daquela, seria quase uns 20 milhões hoje. Pra pagar à vista pagar ali. À vista, né? Então é um cara, e ele tinha ali em Fortaleza, tinha em Barretos, tinha em Caruaru, até hoje ele tem, né? Então. Ali, mas aí depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas especificamente disposição. Ali, quando eles compraram, começou a derrubar aquela estrutura e nós tínhamos que viabilizar um local para fazer, né? Eu ainda consegui viabilizar um local no meu no primeiro ano, né? Exatamente, numa área que foi hoje, que é onde é Faquini ali, nós colocamos ali, que hoje é o 7º Distrito Industrial, certo. Tá? Hoje ali é o 7º Distrito, tá Noroaço, tá a Big Fair, que é uma grande empresa que acabou de se instalar também, que a gente trouxe para cá, a própria Faquini, então, que está fazendo ali novas unidades. O que acontece? Nós precisávamos viabilizar um local novo. E esse local novo, talvez as pessoas não saibam disso, né? Mas eu consegui unir alguns empresários da cidade, tá? Para adquirir uma nova área. Eles compraram uma nova área, tá? E doaram 10 alqueires para a cidade. Olha que legal. Né? Mas com interesse, qual é o interesse da pessoa fazer isso? Né? Interesse porque você, a partir do momento que vai fazer uma estrutura dessa, você está urbanizando esse espaço, você está levando água, esgoto, asfalto, tudo mais. Uma estrutura pública, né? O restante da área, a pessoa pode vender ou comercializar ou ter aquilo como patrimônio muito maior do que tinha. Certo. Então eu entendo isso como um ganha-ganha. A prefeitura ganhou porque é um espaço excepcional, porque são 2 rodovias que margeiam a área. Ali, a Périx Bellini e a Vicinal, que vai para Paris, são as 2, né? Ali a gente fez uma infraestrutura, né? Quem destinou dinheiro? O dinheiro da prefeitura foi muito pouco, porque veio um dinheiro do governo federal, que foi em torno de R$1,5 milhão de reais, na época, quando eu estava no mandato ainda, e a Itaipava ganhou a licitação, ganhou a licitação do ano 4 milhões de reais para a prefeitura, e o Bloco Urba deu mais 1.900.000 reais, 1.800.000, acho que foi para a prefeitura. Com esse dinheiro nós fizemos a infraestrutura lá mínima, e no meu último ano de mandato, em 2016, a exposição, a Festa Peão foi lá já, primeiro ano, mas com pouca infraestrutura. O meu sucessor, na época, o Dado, ele fez mais alguma coisinha lá, fez uma bateria de banheiro, 2 baterias de banheiro e uma arquibancada, né? Mas agora, o Jorge Seba, inclusive foi feita uma festa lá, agora a questão acho que de uns 2 ou 3 anos foi feita uma festa lá. Não sei se você ficou sabendo, fez uma festa lá, há 2 anos atrás. O que acontece? O Jorge Seba agora fez uma infraestrutura muito grande, com a ajuda do governo do estado, através do intermédio do deputado Carlão, que foi fundamental nisso. Fez uma área que nós teremos, a partir do ano que vem, uma área que eu considero uma das melhores do interior de São Paulo para ser feito festas. Então, eu queria deixar aqui claro, assim, e tranquilo todo mundo, que eu acredito, inclusive o prefeito já me disse isso, que a ideia dele foi fazer esses investimentos para que Votuporanga não tenha apenas uma festa de peão, que tenha festa durante o ano todo lá. Esse ano era proibido fazer. Por que proibido? Porque como não teve ano passado, e como ele é candidato à reeleição, ele não pode fazer. Porque se ele faz festa, obrigatoriamente, dá cassação, dá cassação. Aí você vai falar assim, porra, mas foi providencial às vezes e tal, tudo mais. Mas era uma realidade. Ele queria fazer a festa, até para inaugurar o espaço. Você acha que ano que vem tem festa? Eu acho não, tenho certeza. Vou vir cobrar. Pode cobrar. Não, a mim, eu não sou prefeito. Mas pode cobrar o prefeito se ele for. Se ele for reeleito, que eu espero que seja, porque eu acho que ele é um ótimo prefeito. Ele já assumiu esse compromisso, claro,
que vai fazer não apenas uma festa, vai fazer várias festas. Ali dá a festa das nações, dá pra fazer muita coisa beneficente. Em 2016, no meu último ano de mandato, eu fiz uma festa das nações. Não sei se você se lembra, Leandro. Talvez você já estava em Rio Preto. Eu acho que já não estava aqui. Mas uma festa das nações que a Juliana, que é minha esposa, que ela era presidente do fundo, fez, envolveu todas as entidades e as colônias e fez ali na Rua Lagoas, ao lado da Concha Acústica. Fechou a rua e foi um baita sucesso. Porque nós, além de fazermos as barracas ali, tinha os shows na Concha. Então tinha os shows da colônia italiana, da colônia japonesa, e era demais. Esse espaço agora, que foi feito agora, que o Jorge cobriu tudo, é um espaço que você pode colocar ali tranquilamente por noite, umas 5, 6 mil pessoas, tudo coberto. Sentadinho, comendo. Maravilhoso. Então você pode ter certeza. Eu acho que o Jorge vai fazer não só a exposição, pelo menos está dentro do projeto dele aí. Espero que ele possa conseguir realizar isso. Falando nisso, qual que é o seu contato com o prefeito hoje? Vocês são amigos, imagino eu. Você fala com qual frequência? De qual partido hoje você é? Você está falando qual partido? PSDB. Eu sempre fui PSDB. Eu sempre fui, porque assim, eu me filiei ao partido pelo Mário Covas em 1995, quando o Mário Covas tinha acabado de ser eleito governador de São Paulo. Ele ia arrebentar e deu câncer, aí o Geraldo Alckmin subiu. Ele foi um grande governador, foi reeleito, ele no primeiro ano do segundo mandato, ele já acabou infelizmente falecendo, e o Geraldo... ele fez uma coisa, que o Estado estava quebrado, ele colocou a caixa em ordem. Quando ele falou, poxa, agora dá para fazer. Aí acabou falecendo. Aí o Geraldo Alckmin fez uma carreira muito bonita, política, o Zé Serra também disso. Foi. O Zé Serra depois... Eu peguei no início do meu mandato, foi o Zé Serra. Não era nem o Geraldo. O Carlão pegou o Geraldo. Eu peguei o Zé Serra. E depois foi o Geraldo de novo. Depois foi o Geraldo de novo. Porque o Geraldo foi governador 15 anos. 15 anos ele foi governador. Histórico, né? Foram 3 anos, depois mais 4 de reeleição, depois mais 8. E aí o que acontece, Leandro? A gente estava falando sobre a Festa das Nações. A gente fez a Festa das Nações, foi uma grande festa. Só que não foi dado sequência. Lamentável, porque era uma festa que hoje poderia estar fazendo... Mas isso é uma coisa que eu lamento muito em órgão político, órgão público, é isso. Não estou desmerecendo, mas vamos lá. O prefeito vem e faz um negócio maravilhoso. Vem o outro, ele não quer saber se é maravilhoso. Eu vou acabar... Não pode. Mas acontece muito. Não pode. Vou acabar porque o outro que fez, é marca dele, aí eu vou criar o meu. Às vezes o meu é pior, o meu não supre a necessidade, mas eu quero criar o dele. Então, cara, nesse aspecto, você sabe que o Carlão está falando, foi um ótimo prefeito. E aí... Você deu sequência no trabalho. Né? Exatamente tudo. Tinha que fazer, né? Então, eu vou dar um exemplo para você. O Carlão estava na fundação para fazer o centro de convenções, lá onde é o teatro nosso, né? Estava na fundação. E eu fiz lá em 2010, no meu segundo ano de mandato, a gente inaugurou. A estação de tratamento de esgoto, ele conseguiu os recursos do financiamento, começou a obra, mas mais de 90% das obras foram feitas no nosso mandato e nós inauguramos. Mas sempre demos crédito para ele, ali, no caso do meu mandato, né? Acho que é legal você pegar e passar isso, porque é uma troca de bastão mesmo. Você fez a pergunta de qual é a minha relação com o prefeito atual, né? O Jorge, ele foi meu secretário de planejamento. Trabalhamos os 3 juntos já. Trabalhamos juntos ali dentro da prefeitura. Foram 7 anos ali junto conosco, porque ele veio no meio do meu primeiro ano de mandato, né? Então, ele foi meu secretário praticamente 8 anos, foram 7 anos e meio, né? Eu sou muito íntegra. E tem um conhecimento muito interessante sobre urbanismo, né? O Jorge é um cara que tem um conhecimento importante. Ele fez umas obras agora que eu considero fundamentais, que é a ligação ali da Avenida Mário Pouso Bom, ali com a Auro Ferreira. Ele terminou, que eu falei do triângulo, faltou aquele pedaço da passagem, ele fez agora. Ficou 4 anos sem fazer, foi feito agora, o Jorge fez essa passagem muito importante. Está fazendo aquela ligação do São Cosme, que é uma obra muito importante também para aquela avenida ser a maior avenida da cidade, porque é uma ligação importante. Conseguiu viabilizar junto ao Rumo agora a passagem da linha férrea. Do trem, né? Do trem, agora acabou de fazer essa obra, está terminando de fazer uma obra importante, não feita pelo município, mas ele que ajudou a viabilizar. Foi feito projeto na minha época, na prefeitura. Tudo que é muito que mexe com
com trem é muito vagaroso. É uma luta para. Mas agora, graças a Deus, conseguiu terminar e o empenho do Jorge. E eu falo com ele com uma frequência relativa, né? Porque o prefeito é ele, a equipe é dele. Quando ele pede para mim alguma orientação, uma ideia, uma dica, um conselho de alguma coisa, pelos meus 8 anos prefeito, que a gente trabalhou em conjunto, falo com o maior prazer. E ele, nesse aspecto, eu considero um cara de grande visão, porque é um cara que sabe ouvir muito. Um cara que muito humilde. Bom, né? Isso, a chance de você errar é menor. Então, o Jorge tem essa qualidade, essa vantagem que eu considero muito importante. Rapidinho, porque eu quero falar de outros temas. Isso que você falou me lembra muito da sua secretária de Educação. Nossa, Eliane, né? Que é a secretária de Educação e Cultura. Ela foi numa palestra, foi dar uma palestra, aí teve uma aluna rebelde, a Sibeli, que desafiou ela. Você sabe dessa história? Sei demais. Começou a falar, olha, secretária, eu acho que aqui devia ter uma feira de livros, de leitura, incentivar. Não tem espaço para isso em Votuporanga? Claro que tem. Tem sim, eu posso provar. Ela fez uma provocação, né? A Eliane falou, não, a gente tem a feira de... Não, isso aqui não é feira. Isso aqui eu tô falando uma feira de verdade. Literária, né? E ali surgiu a ideia de fazer o Flive. E isso é bacana, dá um abraço aqui para ele, Baltazar Godoy, que está lá no Senac, que, como secretária de Educação, às vezes tem gente que tem uma crítica ou outra, mas ela sempre foi muito humilde para ouvir, foi muito humana, pegou o seu espírito de ser uma pessoa educada, que ela é educada naturalmente, mas assim, foi muito atenciosa. O Flive foi uma lição de humildade, que não, de novo, não veio da cabeça dela, veio de uma provocação que ela viu, ideia boa, levou o prefeito e realizou, e até hoje é um dos orgulhos da cidade. Sem dúvida. E hoje a principal festa nossa é o Flive. Acabou, exatamente. E só pode, você fala assim, mas fez o Flive e não pode fazer exposição? Não, por quê? Porque o Flive foi uma sequência. Acaba se transformando meio que uma política de governo, né? Um calendário, sabe? Né? O governo, a administração, elas perpassam e vão mantendo essa tradição. Por isso que não pode deixar a peteca cair. Isso, exatamente. Aí, o que acontece? A festa de peão não poderia ser feita, porque não teve ano passado. Então, quando dá a característica que você está fazendo por uma questão eleitoral. Então, assim, por isso, a partir do ano que vem, tem que virar a tradição novamente. E eu acredito que vai acontecer. Por quê? Porque agora nós temos um equipamento maravilhoso, um espaço para poder abrigar essa festa. Só para terminar o Flive foi exatamente o que você disse, acabou surgindo dessa provocação da Cibele. A Eliane comprou a ideia, passou para mim, eu comprei a ideia e hoje nós temos um dos maiores festivais literários do Brasil. Por exemplo, só não é cutucadinha assim de leve. A Silvia Rodolfo, que entrou depois, ela não era muito de provocação, não. Ela não era de escutar. Tá? Tudo bem. Não, mas você sabe disso que eu tô falando. Mas a Silvia é uma pessoa muito correta, pessoa que ela, dentro, obviamente, da característica dela, ela tentou dar o melhor de si e fez muita coisa boa. A gente fez um projeto em conjunto que nasceu, mas colocou em prática no mandato dela, que foi fantástico, que era o projeto Votuporanga Educação de Primeiro Mundo. Todas as escolas climatizadas, todas as escolas... Lousa digital, né? Com todos os professores com notebook. Então, isso trouxe qualidade. Então, e a Silvia teve um papel fundamental nisso. Acho que é importante dar o crédito para ela também. Isso é bacana. Rapidinho. Depois da sua gestão, teve uma conjuntura política, veio o dado... Vou colocar assim, porque o telespectador que está vendo em casa, aí, o pessoal que gosta do circo pegar fogo, o dado não é do grupão. Ou pelo menos o dado não é originalmente do grupo. Não faz churrasquinho com você. Você é amigo de infância do Carlão ou não? Não sou amigo de infância porque ele é mais velho, né? Eu tenho 52 anos, o Carlão deve ter uns 65 hoje. Nós somos contemporâneos. Né? Mas assim, a relação acabou criando uma relação mais próxima. Aí você falou de uma coisa, por causa do Raízes. Você lembra do Raízes? Lembro, o grupo Raízes, o Zeituni fazia parte também, o pessoal fazia os shows, arrebentava, né? Arrebentava. O Raízes surgiu em 95, 96, e eu fazia parte, o Carlão fazia parte. Criou-se uma amizade maior. Galera, diz que esse abril do grupão vem daí, que é um grupo de amigos. Então surgiu, e o Carlão foi ali o primeiro, de uma certa forma, que teve... A iniciativa e tal. Vamos dizer assim, ele foi um pouco mais audacioso para poder sair das suas empresas, na época eles têm grandes empresas. Também empresário de sucesso. Para poder se lançar na política, né?
Diz a Deu lenda até que o certo, pai né, dele deu cara? uma Deu bronca certo. nele e falou assim, ó, Carlão vai lá chegou e a faz ser até bonito. governador de São Paulo por alguns dias, né? Histórico. Não, Histórico. Óbvio que é governador pelo fato do afastamento mas do mesmo governador assim, que foi em tá viagem. valendo. Mas eu falo pela questão da presidente da Assembleia, né? Porra, isso é algo muito, Claro, significativo. Vamos lá, muito forte. Trouxe muitos benefícios para a cidade. O dado. Chegou o dado. Eu acho que o dado, na realidade, ele fez uma jogada política, que ele colocou a campanha dele, e aí o pessoal abraçou. Tá, e o Carlão, uma vez, teve uma reportagem, na primeira eleição do Jorge Seba, falou assim, Votuporanga errou a votar de dado, mas vai votar certo agora no Jorge Seba. Só que eu lembro que vocês pediram para votar no dado. Vote no dado. Olha assim, mas acho que é importante deixar claro para todos o seguinte. O que aconteceu? O dado tinha uma situação consolidada na cidade, né? Deputado federal, muito bem avaliado. A eleição para prefeito, quando eu saí da prefeitura, foi em 2016 que ele se elegeu, né? 2 anos antes, ele tinha sido candidato a deputado federal e nós apoiamos ele para candidato a deputado federal. E naquela eleição ele tinha tido. Então não era ali um candidato que nós simplesmente alçamos ele e falamos assim, ó, tá aqui um candidato desconhecido, vem aqui que ele vai ser... Já aprovado pela população para ser prefeito. Porque ele tinha sido um ótimo deputado para a cidade. Ele tinha ajudado. Nos meus 8 anos prefeito, ele foi deputado 6 anos, foi de 2010 a 2009 a 2014. Ele foi deputado quando eu fui prefeito. Em 2016 não se elegeu. Então, e aí ele vem e decide ser candidato a prefeito, né? E ele sendo um deputado da cidade, tendo já uma história aqui, um currículo, né? Uma relação forte, trazendo coisas para a cidade, não diretamente, indiretamente através da administração, né? Então ajuda ali, colocando Votuporanga como prioridade. Ele me apoiou nas minhas 2 eleições. Aí vocês apoiaram ele. Aí não tinha como você fugir disso, porque ele não tinha conseguido ser deputado federal. Certo. Então, nós não tínhamos... Deputado federal, inclusive, que particularmente você não é porque você não quer, porque o pessoal te apoia, aí é uma tudo questão bem. de decisão Pessoal, isso que você não quer. Só que aí, a hora que ele não é eleito deputado federal, e ele quer ser candidato a prefeito, nós não tínhamos como. Respeita-se, né? Só que ele entra na prefeitura, tudo aquilo que ele dizia querer ser... Ele falou que em Brasília tinha um monte de amigo que ia trazer as verbas. Eu não quero ficar nem, por exemplo, colocar isso como se fosse algo como uma pessoa venal. O dado não é uma pessoa venal. O dado é característica dele. Talvez, por situações de personalidade, ele é uma pessoa que ele é muito fechado, ele tem ele é mais centralizador. A vida toda foi fiscal de renda, então sempre Preto teve uma postura branco, muito assim, números, sabe? Né? Ali, muito difícil, não tinha jogo de cintura no trato com a população. Então, por exemplo, o trato com os problemas, com a Câmara. Então, ele acabou se trancafiando ali, né? Dentro do gabinete, cercado com as pessoas próximas ali, e ele ficou blindado. Então, praticamente, ele não sabia o pulsar daquilo que acontecia com os reais problemas da cidade. Então, e talvez ele foi se afastando. Isso foi trazendo para ele uma impopularidade, né? Lamentavelmente. Comigo mesmo, a minha relação com ele, com 2 anos de mandato, ele começou a me criticar, sem eu ter feito absolutamente nada, né? Querer meio que colocar uma responsabilidade que eu não tinha nenhuma, né? E eu acabei me afastando completamente dele, né? E todos os assuntos que eram da cidade ainda me colocava à disposição para ajudar, aquilo que fosse, poderia ajudar. Mas acabou terminando da forma. O dado, inclusive, o pessoal fala, tem gente malandra que fala assim, uma teoria da conspiração, aquela lei dos portões, tinha um polêmica, abrir para dentro, não sei para fora, tinha um negócio assim, foi no teu governo, foi o Jorge Seba, que era o secretário, e ele implicou de uma forma, sem necessidade, arrumando briga na rua por causa disso, do estádio. A lei é importante deixar claro, a lei não era do Jorge, a lei era uma lei que foi feita por parte, com recomendação do INCRA, lá tinha um órgão que era meio que participava da cidade, que dizia sobre assuntos do município, que tentava trabalhar em cima disso. Tá. Que der uma recomendação, uma sugestão. Dos portões. Porém,
era uma recomendação que não era para ser feita de uma forma incisiva, porque não teria aquela necessidade de ser feito dessa forma. E ele comprou essa briga de uma quis forma... colocar de uma forma como se fosse fiscal, entendeu? Ali, não aquilo ali queimou ele, tal, tudo mais. O que significa isso? Você, a partir do momento que você tem uma recomendação, essa recomendação, ela é feita no decorrer dos anos para as pessoas poderem, de acordo com as suas realidades, condições, tudo mais, se ajustar, né? Você vai se ajustando, tudo mais. Não você ali, naquele momento, fazer impondo, né? Eu também achei muito estranho. Isso efetivamente acabou. Acabou. Hoje, da forma que ele tratava, falando, da forma que ele tratou, acho que acabaram ali gravando ele, falando um absurdo para um morador. Né? E é isso que eu falo. É insensibilidade. A pessoa não se coloca no lugar do outro, né? Do outro, sentindo a dor. Porque a pessoa estava ali, acabou de receber sua casa, estava ali fazendo dinheirinho contado e fazendo ali o seu muro, fazendo tal. Com sacrifício. E ali, ele tendo que pegar, gastar mais um valor. Não dava, né? É difícil. É uma coisa difícil. Depois dele, até muita gente pensou assim, poxa, agora o Grupo Alcar, porque colocaram o dado ali, vai vir lá, e foi uma eleição mais apertada, veio o Jorge Seba, que eu queria até entrevistar o Jorge Seba, não foi possível ainda, espero que depois das eleições ele dê a entrevista para mim, porque eu até brinco, eu falo assim, tem o Mario, tem o Super Mario do videogame, e o irmão dele chama Luigi. O Mario é mais famoso. Demais. O Jorge Seba não era o irmão mais famoso. O Seba pediatra é que era. Quando eu falo o Seba vai ser candidato. Um pediatra? Não, outro. O pessoal confundia na época, né? Não, mas acho que é importante dizer uma coisa, Leandro, assim, ó. O Jorge tinha sido candidato a prefeito de Votuporanga, em 1992. Mas há muito tempo, né? Sim, exatamente. Ele foi vereador. Sim, ele foi eleito vereador, foi presidente da Câmara. Sim. Inclusive, eu tenho uma marca importante, que quando meu pai faleceu, olha só, quando meu pai faleceu em 1991, o Jorge era presidente da Câmara Municipal de Votuporanga. E aí, o velório foi na minha casa, e eu me lembro como se fosse hoje. Ali o Jorge, representando com todos os vereadores, fazendo uma sessão solene, ali dentro da minha casa, no velório do meu pai e tudo mais. Então, e aí, ele era o presidente da Câmara, em 92 ele foi candidato a prefeito. Só que ele foi candidato a prefeito pelo PMDB na época, e o prefeito era do PMDB, o segundo mandato do Dr. João Nusso não foi tão positivo como foi no primeiro. Primeiro ele foi um excelente prefeito, o segundo talvez. Então tinha um desgaste, e ali ele acabou não tendo. E aí ele tomou uma decisão. Ele falou, vou me afastar da política. Certo. Aí eu que trouxe ele novamente, legal. Por quê? Porque o Jorge era um profissional muito requisitado. Quando eu fui, é importante salientar para as pessoas uma coisa interessante. Quando eu fui provedor da Santa Casa em 2003, eu convido o Jorge começa, porque ele já tinha feito no passado projetos da Santa Casa, projetos ali arquitetônicos. Ele faz sem me cobrar nada, não cobrava nada. Ele fez realmente apoiar, né? Apoiar, para ajudar, tudo mais. Depois, aí veio em seguida, nos meus últimos anos, foi a doutora Ana Angélica, que é arquiteta, também excepcional. Mas o Jorge, quando eu sou eleito prefeito, eu faço o convite, ele não podia naquele momento. Aí, com 6, 7 meses, ele topa, aí eu coloco ele, que eu gostaria muito que ele tivesse junto no mandato, porque ele já tinha sido, inclusive, secretário do seu Mário Pozo Bom, do Dr. João Nusso e tudo mais, e foi muito bacana, porque eu sabia que ele tinha muita capacidade. Bom, você vai daqui a pouco avaliar, dar uma nota para algumas pessoas, vai falar sobre ele, mas eu sei que o caso do Jorge Seba é um pouco emblemático no seguinte aspecto. Bom prefeito, pessoa competente, talvez o sarrafo anterior e o nível de exigência do votuporanguense com o governo Carlão e com o Juninho foi assim, eu não sei se injusto, porque de novo, o Zeitor ele falou assim que foi tempestade perfeita. Teve muita verba federal, muita verba estadual, todo mundo colaborando para a cidade crescer, aquela sinergia. O Seba não teve tanto isso também. Momento de crise, momento de pandemia, muito terrível de pandemia, de ver um momento, nenhum prefeito se deu bem. Tá? Por exemplo, estou vendo a eleição também em Rio Preto, o Edinho Araújo ele ficou queimado de uma forma na saúde e educação que o Itamar está até com vergonha de sair com ele do lado ali, porque professor e pessoal da saúde não vota nele.
Entendeu? Então foi muito queimado, todos os prefeitos tiveram um desgaste muito grande. O Dória implodiu o PSDB por causa da pandemia também. Sim. Porque ele foi ambição de ser prefeito. Eu acho que ele foi um bom prefeito de São Paulo, porque senão ele não seria governador. Ele foi até um governador com boas ideias, mas na pandemia foi muito decisivo com algumas coisas. Teve muito empresário que quebrou e colocou a culpa nele. E aí teve o problema político do PSDB, que ele queria ser presidente. E aí ele conseguiu a vaga, mas ninguém estava apoiando dentro do partido. Ele implodiu o partido de uma forma que eu nem sei. E aí junta tudo, a morte do Bruno Covas também, que era um baita líder do PSDB. Eu nem sei se o PSDB vai se reerguer. Acho que o Carlão é o nome mais forte que ficou lá. Hoje tem, né? Acho que o nome mais forte hoje no Brasil é Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul. No Sul, Inclusive, ele era o presidente do partido. Mas assim, ele não tem um nome para chegar para presidência. Eu, por exemplo, a questão do PSDB, eu tô lá ainda porque eu não fui candidato mais a nada. Mas talvez eu não estaria lá, né? Se você tivesse na política... Se eu fosse um player precisando hoje, PSDB da forma difícil. que não tem. Tá complicado. Bom, vamos lá então para o quadro Que Nota Você Dá? Mas antes do quadro, uma última polêmica também aí, ó. O pessoal quer saber também aí, seu governo de novo, foi muito bom. No segundo, teve alguns problemas. Uma das promessas que você havia feito, e o Jorge Seba fez, acho que o Dado também fez, foi lá na Saev, naquela represa, fazer a Praia dos Meninos, alguma coisa assim. Eu acho que a resposta é simples, faltou verba federal, faltou alguma coisa a mais ali, porque realmente a obra não saiu. Importante falar sobre isso, Leandro, assim, ó, na verdade, o segundo mandato, nós tínhamos feito, na minha reeleição, a gente fez o compromisso de estar realizando ali o Parque da Represa, né, com o desassoreamento da represa. Eu fiz o projeto, inclusive contratamos o projeto, baita projeto de um grande arquiteto que fez inclusive o Parque do Povo em São Paulo. Eu lembro, é realmente um projeto muito bonito. O nome dele é André Graziano, acho que é. Uhum. Ele fez um baita projeto, um cara muito respeitado, fazia parte ali da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Sim. É um cara que tinha um conhecimento muito profundo da área. Só que acontece, a gente teve que concentrar nossos esforços em obras importantes no segundo mandato. Então, assim, ó, a gente estava realizando ali o Parque da Cultura com a construção do Centro Cultural. Aquilo ali gastou uma energia, um dinheiro muito, também. Claro, ali assim, era toda... Mas a gente queria exatamente ter aquele espaço como o principal cartão postal, sim, no sentido, principal local de turismo, principal local de lazer da cidade. E eu acredito que a gente conseguiu atingir. Tanto é que nós entregamos ele em outubro de 2016, faltando 3 meses do final do mandato. Inclusive com o Festival Literário, com o Flive, que foi o primeiro ano lá, e hoje todo ano é lá. Então, ali foi uma obra importante. A Avenida Horácio Santos, a Avenida Mário Posmon, entregamos em dezembro de 2000 finalzinho ali. Finalzinho. A gente estava construindo a cobertura da concha acústica, que entregamos também em 2013, que é uma obra... Eu acho que tem poucos eventos lá, pela qualidade do local e a... Não, mas quando eu estava na prefeitura, a gente fazia quase todo final de semana lá. Mas não tem mais! Não, mas... sabe aqueles velhos? No meu tempo era bom, tinha teatro, tinha música... Mas acho que aqui eu vou defender um pouquinho agora a administração do Jorge devido a isso, tá? Como que a gente conseguia fazer muitos eventos aqui em Votuporanga? Porque nós a gente construiu equipamentos importantes, como a concha acústica, o centro cultural, o centro de convenções, a centro de eventos lá, tudo mais. O que acontece? E eu tinha uma relação muito próxima com o pessoal que comandava as áreas, as ONGs que comandavam a área cultural no governo do estado. Então, é verdade, veio muita coisa do estado de São Paulo. Exatamente. Né? Então, assim, ó, Virada Paulista, uma coisa assim. Circuito Cultural Paulista. Isso, então, por exemplo, Circuito Cultural Paulista, no mínimo, eram 2 eventos por mês que tinha aqui. Tinha verdade. Ou seja, atores bons, peças de teatro, música verdade. O que nós tínhamos que dar como contrapartida? O espaço, som, iluminação. Que nós tínhamos já. De sobra. Então, assim, nós tínhamos isso ali com os contratos. Então, isso era fácil, algo assim fácil da gente poder ter ali para poder oferecer. Então tinha isso. Virada Cultural Paulista. Nós conseguimos. A gente conseguiu lutar e conseguir colocar Virada Cultural Paulista. Vindo grandes atrações. Então, tudo isso... Fernanda Montenegro. Eu tinha uma relação muito próxima, por exemplo, com o pessoal do Itaú Cultural. Consegui trazer, por exemplo,
Elba Ramalho com a Orquestra Sinfônica aqui em Votuporanga. Então, trazia muitos eventos para a cidade. Vou pegar teu currículo para cultura, para ser o secretário de cultura. Essa parceria. O governo atual cortou tudo isso. Não tem mais isso. O governo do estado. Você gosta do governador atual? Não gosta? Eu gosto. Ele deu prioridade a outras áreas, tá? Assim, eu acho que é um bom governador. O Tarcísio é um bom governador, tá? Mas eu acho que falta ter um olhar, porque isso era importante, não era um valor muito alto. Nós estamos falando aqui que, assim, provavelmente devia ser um orçamento de menos de R$1 bilhão por ano. Benefício para a população de cultura. Mas o que era legal? Porque você descentralizava o acesso à cultura. Claro. Você interiorizava a cultura no estado de São Paulo. Então, eu espero que o governo do estado ainda possa entender, enxergar isso. Eu acho que ele acabou priorizando algumas coisas importantes para a área de segurança que precisava, para a área de transporte e mobilidade em São Paulo, né? Eles estão investindo muito forte nisso. E eu acho que tinha que pensar. Então, eu queria um pouquinho isentar a administração atual do Jorge, porque, infelizmente, a Janaína, que eu acho que é uma ótima secretária, mas, assim, tem essa dificuldade do governo do estado, então eles fazem hoje na raça. Eu queria só salientar aqui, eu assisti Fernanda Montenegro em Votuporanga. É verdade. Quer dizer, olha o naipe. Verdade. O que eu tô... Foi no meu mandato. Foi no teatro. Exatamente, gente. Assim, não, você começar a falar Oswaldo Montenegro, Ivan Lins. Não, show de top, os melhores. Almir Sater. Se você morasse em São Paulo... Rolando Boldrin. Sem pagar sem pagar nada. Isso era de graça. Esse evento de graça, né, pô? Aquele maestro veio aqui também. João Carlos Martins. Ele cantou, tocou lá. Veio com a Vai, veio com a Orquestra Sinfônica Baquiana. Muito bom, muito bom. Muita coisa boa. Vamos lá, que nota você dá Botafogo no parquinho? Porque o homem, eu gosto dele, porque ele é muito verdadeiro. Ó. Tem que dar nota. Vamos ver se você é bom professor agora. De empresário e professor, passou na prova. Agora é professor. Que nota você dá? Vamos lá. Eu vou começar com vários nomes, você vai avaliar. Vou começar já com um nome bom aí, que parece que aconteceu alguma coisa, não sei se foi fake news, se foi desentendimento entre vocês, se estava dividindo a picanha, aí foi pegar, não tinha picanha para ele, o que aconteceu? Que é o Carlão. Teve um negócio aí meio esquisito. Você tá falando sobre a decisão agora? Não, saiu no jornal aí que o Carlão brigou, que não sei o quê. Aí, na verdade, assim, ó, mas essa situação de você ter, às vezes, posicionamentos diferentes no grupo é super normal. É normal isso, normal. Gente. Assim, ó, casamento, relação entre amigos, normal. Normal. Então, isso acontece e você tem. O importante é que logo em seguida as coisas se ajeita e já era, né? 0 a 10 pro Carlão. Não só como político, como prefeito, como pessoa. Cara, o Carlão, eu acho que é um cara que foi 10 como prefeito, foi 10 como deputado estadual, cara. Então, você não tem como... Eu tô falando sob o ponto de vista daquilo que ele fez para a cidade, claro, tá? Olhando Votuporanga. Muito, né? Olhando como Votuporanga. Você não pode dar uma nota menor, porque o cara foi um ótimo prefeito e foi um ótimo deputado. Porra, trouxe não sei quantos milhões aí para a administração atual do Jorge. Pro Dário também ajudou, na minha ajudou muito. Então, assim, como que você pode... Você não pode, cara. A importância de você ter um deputado como esse aqui na nossa cidade, né? Votuporanga não pode abrir mão disso, exatamente. Pelo amor de Deus. Tanto é que nas cidades que a gente comentou no começo aí, próximas, Fernandópolis, Jales, Santa Fé, acho que falta exatamente isso. Representatividade estadual para eles e federal. Se tivesse, teria mais verbas e teria mais crescimento. Começa aí. Muito bem. Eu nunca fiz isso, vou fazer pela primeira vez. Que nota você dá pro Juninho Marão? Putz, cara. Pra mim, cara. Rapaz, não. É difícil você, né, se autoavaliar. Eu sou uma pessoa que me cobro demais, né? Você é perfeccionista? Eu sou exigente. Eu não sou muito detalhista ali, perfeccionista. Com a característica do detalhe, no sentido de você exigir os resultados. Os resultados. Eu sou muito exigente. Empresário, sua visão. Sou exigente. Então, para o prefeito e o Júnior Marão, vamos ver. Um pouco até mais do que deveria. Cara, não, eu acho que eu fui. Vamos colocar assim, eu saí na prefeitura com uma aprovação violenta. Eu fui reeleito com 90, saí com 85% de aprovação. Então 8,5, pronto. 8,5 lá. Eu saí com... Eu não vou discordar do povo poranguês.
Eu fui eleito com 90%, que aí seria um 9, né? Foi. Aí saí com 8,5. Não, Tá mas, ótimo. não, Então, foi acho muito que eu bem, foi vou com a muito nota bem. do povo. Agora eu quero ver, depois de você, o dado. Que nota você dá pro dado? O dado você pode até dar 2 notas, como deputado então federal, é isso que eu como vou falar. prefeito, Eu vou falar se isso que eu quiser vou falar separar. assim, ó. Como deputado federal, eu acho que ele teve uma nota. Eu acho que ele teve uma nota 10. Porque ele fez o que era preciso, né? Tô falando, eu tô olhando por olhar da cidade, olhar de Votuporanga. Eu não posso aqui fazer uma avaliação sobre as votações dele junto aos temas nacionais, Certo. porque aí eu não acompanhei de perto isso. Eu falo no que diz respeito a Votuporanga, tem que dar uma nota 10. Representante da cidade, né? Ele foi muito bem. Agora, como prefeito, ele acho que deixou bastante a desejar, tal, então eu daria uma nota 4. É difícil ser prefeito, porque a impressão que dá que ser deputado federal, lá em Brasília, você pega o seu aviãozinho, seu jatinho, vai lá para Brasília, fica lá, diz a lenda que eles trabalham de segunda, terça e quarta, na quinta já não tem ninguém, sexta-feira tá deserto, aí fica lá, vai para o seu curral eleitoral, de vez em quando traz algumas emendas, o governo faz algum projeto, algum pacote, ele vai lá e puxa a sardinha para o nosso lado, falam que é confortável ser deputado federal, porque é um outro tipo de política. E prefeito, você está comendo pão de queijo com o cara que votou em você. Se tiver um buraco na rua dele, ele vai falar, ó, Juninho, tá gostoso pão de queijo aí, né? Você gosta de vatapá? Vai tapar os buracos da minha rua. Quer dizer, para criticar um prefeito é muito mais fácil do que criticar Não é isso, é que as pessoas vivem na cidade, não vivem dentro da federação. Certo. Vivem na Mas cidade. é difícil ser prefeito nesse sentido também. Sem de dúvida, críticas. porque a cobrança é muito maior. Porque Eu acho que talvez ele o também não aguentou isso. Justamente, essa dificuldade de lidar com esses problemas. E aí eu queria fazer uma correção na nota. Porque se eu utilizei um critério para me autoavaliar, Tá bom. Você quer a nota como dado tinha uma avaliação em torno de 20% de aprovação, então dá nota 2. A nota do povo, eu entendi. A nota do povo. Eu estou falando isso já, porque eu já sei onde você vai chegar na avaliação. Tá bom. Então, tá bom. eu já estou mais ou menos, para não mudar o critério. Tá bom, para ser o mesmo critério. Isso. Como ele tinha 20% de aprovação, então eu vou aqui na nota 2. Como eu saí com 8,5%, com 85% de aprovação, então nós vamos... Até tinha uma piadinha na época, vocês devem ter ouvido muito isso aí, que você brincava assim, o pessoal falava, olha, Votuporanga vai tirar os semáforos com o governo do Juninho Maia, porque Votuporanga não pode parar. Eu lembro, e realmente, a cidade cresceu no primeiro ano. A molecada não perdoava das brincadeiras. Tá bom. Nota, ele vai pedir voto também pro Jorge Ciro, se prepara, vai falar qual que é o número e tudo mais. Mas você pode pedir também, que você pode fazer o que você quiser. Nota pro Jorge Seba. Então, se eu estou nesse critério, então por isso que até eu não poderia mudar o critério. Se eu fosse nesse critério, como o Jorge hoje, ele tem uma aprovação, boa da população. Ele tem aprovação hoje de 75%, né? Uma aprovação que eu considero primeiro mandato. Eu acho muito boa pelo momento político que nós estamos vivendo no país. Pós-pandemia, eu fui reeleito com 90%, saí da prefeitura com 85% de aprovação, mas era um outro momento também. Então, assim, o momento hoje é muito mais difícil. Nós estamos vivendo um momento de polarização muito grande, então existe não só análise do contexto local, mas existe um posicionamento nacional, então tem uma série de situações que tem que ser analisadas. Certo. Então, como ele tem uma aprovação de vários institutos que a gente viu, com um torno de 75%, tomava 7,5%. Com possibilidade real, de chegar a uns 90%. Tem uma prova depois para fazer. Não terminou, se ele conseguir, se a população assim entender, assim espero, ele chegar a 90%, aí vai sair com 9%, vai sair mais do que eu tive. Ok, vamos lá. Um nome que aqui Votuporanga é muito querido, inclusive, que tem gente que falou que ele virou um traíra. Geraldo Alckmin. Como governador, ele foi muito bem aqui no estado de São Paulo, muito querido. Ele precisa ser governador o resto da vida. Se fosse uma coisa assim, se não tivesse fim, porque fez muitas coisas importantes. E aí o Lula foi candidato, ele fez uma frente ampla, democrática. O Lula ele é muito inteligente, ele falou, gente, se eu for só com o PT, eu não ganho do Bolsonaro. Ou eu junto um pessoal aqui, uma galera, uma Liga da Justiça aqui, os Vingadores, ou vocês esquecem que a gente não ganha do Bolsonaro, não. O pessoal tá maluco pelo Bolsonaro, né? Beleza. E aí o Geraldo Alckmin entrou para a Liga da Justiça.
que acontece? O Geraldo, ele foi um grande governador, foi um governador importante, é uma pessoa que você tem que realmente Tirar o chapéu. tirar o chapéu pelo fato, não é um cara que se enriqueceu dentro da política, Não. é um cara que tem uma vida bastante simples, mora num apartamento pequeno, os filhos são ali, cada um tem a sua vida independente, Sim, né, tudo sim. mais, é uma vida simples nos atos, tudo mais. Só que o Geraldo, o que acontece? Ele fez obras importantes para nós aqui na nossa região. Eu mesmo aqui, a gente entregou aquelas casas do CDHU, ali onde é o Monte Verde. Uhum. Ele veio aqui na inauguração, inclusive. A duplicação do Euclides, eu acho que foi a dele no começo. Foi criado na época do Zé Serra, mas foi ele que fez a obra. Foi ele que deu ordem de serviço para a obra, logo no início. E na duplicação ele falou, do seu não vai ter terceiro pedágio, mandato, que muita gente fala, vai colocar pedágio, que não colocou pedágio. Então, assim, essa obra é uma obra muito importante. O Geraldo, ele foi um cara muito importante, né? Porque ele fez a obra da duplicação, que é um grande benefício para todos nós aqui. Que Ele que criou nessa também região. aquele logo, o Votuporanga Capital da Educação, que ele tinha vindo no governo do exatamente, Carlão aqui. falou, E ele, nossa, mas tem a acabou faculdade, sendo. tem educação investindo. Então. E ele também fez por exemplo, o Poupa Tempo, também foi no mandato Maravilhoso, dele. maravilhoso. Então, são conquistas importantes que ele teve uma participação muito grande. Só que agora, no final, eu enxergo que ele acabou rasgando a sua história para poder, às vezes, por uma sobrevivência política. Tá, vamos lá, o advogado do diabo, ó. Não tem procuração, mas vou falar. O PSDB também, do jeito que estava com o Dória agressivo, Sim. ia enxotá-lo. Só que tudo bem, mas assim, o que acontece que eu falo, Leandro, eu acho que tem coisas que são maiores do que a política. São seus valores. Não, isso é com certeza. Que você carrega. Com certeza. Tá? E aí, você não pode chamar uma pessoa do que você chama e depois, em seguida, você tá andando junto como vice-presidente. Você não pode fazer isso. Então, porque fica uma situação, na minha visão, contraditória, né? naquilo que eu coloco como valores de vida, que eu acredito, entendeu? Então, é nesse aspecto de você ter essa incoerência que eu não concordo. Então vamos lá, que nota você dá pro Lula? Pro Lula? Porque Cara, eu sei, eu adoro ver o Carlão falar do Lula. Que toda hora que ele vai do Lula, ele arrebenta com o Lula. É o seguinte, se for analisar agora, dele presidente agora, eu daria 0. Não, o Lula 13 realmente está Daria devendo muito. Eu daria Mas os 0, outros eu daria governos. 0, porque ele está muito pior do que ele foi. Né? Sim, não. Eu tô falando que eu fui prefeito. Nenhum dos 2 governos anos. dele, né? 2 anos eu fui prefeito. Fui prefeito 2009 Depois com a 2010. Dilma, aham. 2009 2010. O Instituto Federal nós assinamos no mandato dele, então eu fui lá assinar no mandato dele. Os projetos da Minha Casa Minha Vida foi importante ali naquele momento. Então, ele foi um presidente e ele soube lidar com situações adversas e ter jogo de cintura e tudo mais. Agora, não. E depois acontece o que aconteceu, né? A descoberta de todos os escândalos que aconteceu, porque, assim, não é possível que as pessoas entendam que não aconteceu, porque as pessoas acham que ele simplesmente foi absolvido. Não foi. Ele foi descondenado, ou seja, ele foi julgado, né, por todas as instâncias e depois arrumaram ali uma questão de erro formal no processo para justificar o retorno do processo na primeira instância, que é um absurdo, né? Só o Brasil mesmo para acontecer Não, tem umas coisas que você não consegue explicar para gringo. Então, cara, assim, pelo resumo da obra, por isso tudo que aconteceu, né? Por ter principalmente, cara, decepcionado uma parte importante da população brasileira, principalmente os trabalhadores, porque ele vinha meio sindical dos trabalhadores, né? Dessa área, né, com esse discurso muito forte, e ele decepcionou muito fortemente. E agora, nesse mandato, na minha visão, que nota você dá pro Lula? Zero, porque assim, eu não posso pensar, eu tenho que entender aquilo que ele fez agora, que para mim... Gosto muito da opinião de pessoas sensatas, e vamos ver agora a nota para o Bolsonaro. Que também eu acho que é difícil dar nota para o Bolsonaro. Bolsonaro, o que acontece? Eu acho que ele tem algo que para mim foi muito importante nesse país, que ele conseguiu levantar uma direita que não existia no Brasil. Sim. Até a vinda dele, praticamente não existia... Todo mundo tinha uma vergonha de dizer que era de direita. Sim. Todo mundo dizia que era esquerda ou centro-esquerda. Isso. Né? No máximo centro.
todo mundo que se dizia de direita era alijado ali do processo político. Certo. Então ele teve essa vantagem, essa coragem de ali levantar uma bandeira muito forte. Então ele tem que ser... Se hoje tem uma direita forte no Brasil, e na minha visão até mais forte que a esquerda, tá? É devido a ele que liderou esse processo. Mas tem muita coisa que eu acho que não foi legal, tá? Então, que às vezes ele ouve pessoas ali no entorno dele, ele ouve pessoas no entorno dele que às vezes ajudaram a criar situações que criam um sentimento de muita truculência. E aí, quando você tem uma postura muito truculenta no mandato, você não pode olhar aquilo, você tem que olhar o cargo como uma instituição, né? Mas, em suma, eu acho que ele fez muito mais bem para o Brasil do que mal. Eu acho que ele fez muito mais bem. Você, como administrador, com certeza, quando vê as pessoas que ele colocou nos cargos, de colocar, depois tirar, a gestão, parece que o Bolsonaro, eu acho que ele errou muito nisso aí, né? Então, você como presidente sabe disso, tem que colocar um time... Não, mas ele teve ótimos ministros também. Paulo Guedes, teve tantos bons ministros, eu acho. A Tereza Cristina na agricultura. Eu acho que teve bons ministros. Porque teve muitas trocas, né? Na saúde, educação, teve um monte. Saúde sim, educação também, eu acho que eles são pastas muito... Por isso que eu acho que eu falei, tem coisas que eu critico. Educação e saúde são áreas que eu acho que deveria... Tanto é que ele foi tentando vários e não conseguiu. Ele escolheu uma pessoa no mandato dele que seria... Ele fez o convite para uma pessoa que eu conhecia muito como ministro da Educação, Mozar Neves Ramos. E por que ele não aceitou? Mas aí houve um movimento por parte, não sei se eram das igrejas evangélicas ou se era ali que não deixou ele ser esse cara ia fazer diferença no Ministério da Educação. Porque ele era... O Bolsonaro foi chamar a Viviane Sena para ser ministra da Educação. Eu lembro. Ela foi lá, só que o Mozart estava com ela. Aí ela falou pro Bolsonaro, falou, ó, você está convidando a pessoa errada, você tem que convidar ele. Ele falou, quem é você? Quem é você? Aí ela falou, não, esse aqui, ele foi secretário de Educação do estado de Pernambuco, foi presidente do CONSED, que é o Conselho dos Secretários de Educação, presidente do Todos pela Educação, aquele movimento que tem o Ayrton Senna também, o Instituto Ayrton Senna junto, é uma ONG importante, e estava lá como diretor do Instituto Ayrton Senna. Falou, esse cara é o que mais entende de educação no Brasil. O Bolsonaro chamou ele, fez o convite para ele. Só que aí veio essa situação de querer barrá-lo. E aí essas coisas que eu acho que ele poderia ter evitado, porque ele faria assim um mandato, cara. E se não fosse por aquela truculência da pandemia, na forma de lidar com a imprensa e tudo mais, eu tenho certeza que ele seria reeleito. Ele seria reeleito. Sim, porque a diferença foi muito pequena. Ele seria reeleito, né? Então eu acho que essas coisas faltaram para ele no final. Agora, é inegável a liderança dele nesse país. Não, o carisma que ele porque tem, assim, eu nunca vi, eu que fui político 8 anos, cara, que estive político, assim, eu nunca vi nada igual. É uma coisa impressionante. É assustador, né? Ele já vai fazer 2 anos que está fora do mandato e conseguir reunir a quantidade de pessoas. Milhões de pessoas vão. O chamamento dele é uma coisa muito forte. Muito forte. Para a gente incendiar, que é a política local, se tiver vontade em falar sobre os candidatos a prefeito, você já falou do Seba, já deu a nota, mas dos outros, você fala ou você prefere não falar desse político, já que você não é um player? Na verdade, o meu conhecimento, eu conheço um pouco mais, se quiser falar, fala de uma forma geral. Então vamos, geral. O Harry eu conheço um pouco, né, assim, pela campanha passada, pelo mandato de vereador, por algumas passagens que a gente teve junto ali dentro da prefeitura, ele enquanto advogado, eu prefeito. Eu disse inclusive para ele isso, né, até através do telefone eu disse isso, falei, cara, assim, eu gostaria de ver você construindo, eu só tenho vendo você desconstruindo, entendeu? Entendi. Então... Ele não está agregando as coisas, né? O papel de desconstrutor, talvez ele é fundamental no legislativo, às vezes até como fiscal, como alguém que está exigindo, tal, tudo mais. Talvez isso é algo para, inclusive, ele repensar também, mudar fazer o executivo. Agora, para executivo, como que alguém que entra no mandato para a prefeitura, alguém que só desconstruiu, e lá você tem que construir, tem que construir pontes. Então ele é um desconstrutor natural, pelo menos
da sua história até então. Eu vejo né? ele com uma ambição muito grande. Assim, o que eu sinto? Eu já entrevistei ele, já conversei com ele algumas vezes. Ele é um cara ambicioso. E você sabe que política é um jogo que às vezes a persistência leva a pessoa a chegar lá. O Lula perdeu para o Fernando Collor de Mello, perdeu 2 vezes para o Fernando Henrique Cardoso, e foi um presidente que a população aprovou que teve um outro cargo, foi reeleito, e diante do bolsonarismo muito forte, como a gente falou, ele foi lá, teve forças, já com uma certa idade, vamos colocar assim, porque uma outra coisa que ele fala também, eu acho que um dos segredos do seu sucesso como prefeito, e eu acho que os secretários têm que ter isso, vão falar assim, nossa, o Leandro não gosta de velho. Gente jovem querendo fazer o nome, porque às vezes você pega uma pessoa, um candidato... Eu sou a favor disso. Às vezes você pega um candidato assim, que já tem um nome feito, ele já não luta igual. Mas eu sou a favor do sentido assim, não necessariamente a questão da eternidade. A jovialidade na pessoa. Exatamente. Né? Se a pessoa tiver espírito jovem, com pensamentos jovens, eu entendo que cada um tem que fazer a sua marca. Entendi. Isso sim. Isso é tipo uma Ana Maria Braga. Ela é jovial, ela não é jovem, mas ela é jovial. Então, enquanto eu não enxergar nele alguém que tenha interesse de construir algo... Você acha que eu não... Quer dizer, eu não acredito. Entendi. Pode até ter sucesso. Mas você acha que ele não chega lá? Eu acho que tem que mudar totalmente a postura, né, cara? Porque a carreira dele, ele foi feito sempre em denuncismo. Nessa forma, né? Você fala mal da Santa Casa, fala mal de instituição tal, fala mal de prefeitura, fala mal de fulano de tal, fala mal... Então, assim, eu acho que a partir do momento que, às vezes, tentar mudar a rota para mostrar um pouco... Mostrar mais soluções, né? Do que os problemas, cara, certo. Eu acho que talvez possa... Daria uma nota ou você prefere não dar nota nesses casos? Cara, não gostaria, porque assim... Às vezes até deselegante. Eu fiz aqui um apanhado. Uma contextualização. O Bruno Arena. Então, esse eu não conheço, né? Assim, eu tive contato com ele uma vez, só que eu conheci um dia... Ele é meio recém-chegado também, porque é da cidade, mas ele estava fora do Rio de Janeiro. Eu acho que ele nasceu aqui, foi embora, depois voltou agora e tal. Mas eu não sei se direito se ele vai ser candidato ou não vai, né? Porque está com essa questão, acho que do impedimento. Mas está com o nome lá por enquanto, vamos ver. Tem algumas coisas aí no mundo privado aí, de algumas coisas que eu fiquei sabendo. Que ele também é empresário e também é advogado. Né? Então, difícil eu Só que assim, ele tá junto ali com o PT, né? Não sei. Que já eu, é um rival teu, você já concorda com as ideias. Eu acho que assim, aquilo que o PT acredita, né, hoje, da forma que ele está agindo, eu penso bem diferente, né, cara? Então, sei lá, acho que é um pouco isso aí. Tá. Já que é difícil, o Dalbert Mega. Então, a minha relação com o Dalbert, eu tive acho que umas 3, 4 vezes com ele e tal, tudo mais. O Dalbert, eu acho que eu não sei se ele tá nessa por realmente... Você acha que ele tá trolando a gente? Você não tá levando ele a sério. Nas minhas vezes que eu estive com ele, pelo menos nas passagens que eu tive, eu nunca enxerguei nele, pelo menos ele nunca se colocou assim como possível candidato, né, tal, tudo mais. Ele tem umas ideias meio mirabolantes aí e tal, né? Cara, acho que é isso aí, democracia é isso, cara. Não, democracia, é bom ter todo democracia. Todo mundo tem vez, não pode falar. Tem voz, né? E ele tá se ligando a figuras, né? Como ele quer colocar meio que ali como candidato bolsonarista, não sei o que, tudo mais. Mas todos esses aí estão apoiando o Jorge, né? Então, assim, é do partido do Jorge, o Tarcísio, que é o governador atual. Também está apoiando. Está muito próximo do Jorge, tem estado muito próximo do Jorge, ajudando, inclusive, diretamente a administração, né? O Jorge tem uma relação muito próxima com o Tarcísio. Então, eu acho que... Tá esquisito. Isso que a candidatura do Dalbert... O Dalbert, ele gosta de carro de luxo, né? Não sei o quê. Ele gosta, mas não sei, talvez ele tá tentando se colocar aí como um candidato outsider aí, vamos ver. Tá bom. Pra gente finalizar aqui, a entrevista tá maravilhosa, nosso ping-pong, jogo rápido, as perguntas curtas, para conhecer um pouco mais da sua personalidade. Eu sei algumas respostas, vamos ver se eu acerto. Vou mentalizar aqui primeiro, vai? Um esporte. Futebol. Um time.
Palmeiras. Essa eu sabia. Palmeiras. Palmeirense roxo. Vamos lá. Eu e meus filhos. Eu não fui na arena ainda, eu preciso ir lá. Eu já fui umas 5, 6 vezes com eles. Lindo né? lá, o pessoal elogia com demais. eles. Sozinho eu fui umas 15 vezes até agora. Não, bacana. A gente vai combinar esse rolê. Vamos. Tá bom, uma música. E ultimamente tem esse rolê bom, hein? Tem sido um rolê bom. Nossa, porque o time tem que ganhar bastante. Cara, porque eu sou palmeirense de uma época que eu fiquei 17 anos sem título. Né? 76 a 93, cara. Na Ficamos seca, sem título, né? Na cara. seca, então, verdade. assim, eu fui assim, resistente, porque pegou toda a minha fase de, praticamente de infância, adolescência e juventude. O bullying? Demais, né? Hoje, cara, eu falo pros meus filhos, cara, vocês estão são no céu, privilegiados, tá ganhando tudo bem, né, cara? Mesmo quando perde, joga bem, ainda depois às vezes perde um torneio, depois ganha o outro. Tá Mas assim. como observação. Vamos lá. Se o Cave jogar contra o Palmeiras, eu sou Cave. Eu sou Cave. Vamos ver quem sabe, né? Não, quem sabe Brasil. Você sabe que daqui 2 anos. No Brasil. Na 1, né? Quem sabe a gente sobe no Paulistão, verdade. Daqui Nossa, 2 anos. isso é maravilhoso. Muito bem. Uma comida. Eu gosto de comida árabe, das origens, né? Então tem uma comida que é da nossa origem, chama Shizbarak. Eu gosto muito. É uma sopa com coalhada com um chapéuzinho, parece um capeletezinho. Que bacana. É a comida que eu mais gosto, eu adoro. Mas eu gosto de tudo. Uma bebida. Cerveja e vinho. Eu gosto dos dois. E água, né? Obviamente, que eu tomo muito. Mas eu só bebo de final de semana, só bebo de ser sábado, geralmente. Uma música. Eu gosto de rock. Gosto de. Tem músicas, muitas músicas, tanto nacionais como internacionais. Então, vamos lá, estilo. Um cantor. Cara, eu gosto de banda, né? Eu gosto de U2, gosto de Coldplay, gosto de Capital Inicial. Uma cantora. Gosto de Legião Urbana demais, né? Marisa Monte, eu gosto muito. Aí, já mais pro lado da MPB, eu gosto bastante de... bacana. Não, o pessoal de MPB é incrível. E legal que teve muitos que vieram em Votuporanga, né? Nesses eventos da cultura que a gente estava comentando. Sim. Seria uma grande honra para a nossa cidade receber esses artistas, seja de qualquer forma, né? Bom, vamos lá. Praia ou campo? Campo. Um herói para você? Meu pai. Meu pai, minha referência. Que meu pai foi um cara fora da curva, né? Em relação não só nas coisas que são relacionadas aos seus negócios, à nossa cidade, mas especialmente a sua família. Meu pai, ele soube cuidar muito bem, né? A pequena e a grande família, sempre. Um filme. Ai, cara, tem vários. Eu tenho um filme, Poderoso Chefão, toda a trilogia do Poderoso Chefão, sempre gostei muito. Tem um filme que marcou muito minha adolescência, foi minha juventude, né? Em Nome da Rosa, não sei se você... Do Sean Connery, com o Christian Slater também. Então, alguns filmes que eu tô falando aqui. Um ator. O ator Al Pacino, eu acho que é um dos melhores que eu já vi. Robert De Niro, são bons que eu considero assim. Uma atriz. E Daniel Day-Lewis também eu adoro. Gosto muito do Daniel Day-Lewis, todos os filmes que ele fez. Nome do Pai, Meu Pé Esquerdo. Muito bom, né? Quando o ator é completo, assim, você enxerga o personagem, não enxerga mais o ator. Gosto muito. É fantástico. Atriz, você falou? Atriz. Eu tô falando só de atores norte-americanos, né? Mas, bom, tem excelente, né? Paulo Altran, cara, aqui no Brasil, cara, que assisti algumas peças. Teatro Paulo Altran, gostava muito do Paulo Altran. Que era um ator de teatro mesmo. Atriz, Fernanda Montenegro, Meryl Streep, como você falar na internacional. Então, são atrizes assim que eu considero numa prateleira bem alta. Certo. Pra gente finalizar, o que eu vou pôr para você? Você já falou que é apaixonado pela cidade, nós compreendemos bem a sua paixão. Uma coisa interessante, o público que me conhece sabe que atualmente eu sou funcionário público de São José do Rio Preto, então eu leciono lá de segunda a sexta, estou de licença-prêmio, mas sempre quando eu posso eu volto para Votuporanga. Dá a impressão que a água que a gente toma aqui, a gente volta mesmo. Acho que a qualidade de vida, eu estou com uma menina de 3 anos agora, a Maia, a qualidade de vida que a gente tem na nossa cidade, as pessoas que são honestas, são trabalhadoras, é um pessoal do bem, é uma cidade gostosa, acho que é uma cidade, não que eu não gosto de Rio Preto também é uma cidade maravilhosa, mas assim, eu acho,
Olha o que eu vou falar. Dá a impressão que Votuporanga é tipo um Lego, que cada um dá para colocar uma pecinha e colaborar, por mais simples que seja a pessoa. Eu acho que, claro, você foi prefeito 2 vezes, você tem um blocão de Lego para colocar lá, mas assim, a gentileza, o bom dia, transforma a cidade, a pessoa que às vezes faz um trabalho voluntário numa ONG também, que tem várias ONGs, ajuda a cidade, a pessoa que participa de algum clube de serviço também. Eu acho que é uma cidade que todo mundo coloca uma pecinha e vai melhorando a cada dia. Eu acho que é um pouco disso, né? O que você sente? Cara, assim, ó, Votuporanga é uma cidade, primeiro, uma cidade extremamente acolhedora, uma cidade que você pode conversar com aqueles que vieram recentemente ou que estão aqui há algum tempo, e depois tem dificuldade de ir embora, né? Porque querem continuar aqui. Tem vários exemplos desse. A gente tem uma funcionária aqui na corretora que ela veio há pouco tempo, o marido dela é gerente da Fiat, né? Ela trabalha aqui conosco e pô, ela adora, né? Ela comenta, né? Uma cidade, acho que tem características muito positivas, né? E tem um fato, né? Que você acabou, inclusive, dizendo isso. Os filhos da terra sempre procuram, na medida do possível, voltar para cá. Então, quem volta, né? Ajuda a colocar esse tijolinho, todo mundo colocando para a cidade. Então, acho que a cidade tem uma áurea muito boa. É diferente, né? Muito boa e a gente, inclusive quando eu era prefeito, inclusive agora também eu fiquei sabendo que teve uma pesquisa nesse sentido, nós fazíamos pesquisa de avaliação de administração e uma das primeiras perguntas era: você gosta de morar em Votuporanga? Era assim, 92%, 93%. Você tem orgulho de Votuporanga? 90% de orgulho. Cidade que tem isso, é muito difícil. É muito raro. E o dono do instituto, ele era de Rio Preto, e ele é um cara que fazia para muitas pesquisas, né? Muitas cidades, falou: nunca vi isso numa cidade, cara. Então isso é uma demonstração clara do que significa a cidade. Não, isso é legal. E vamos lá. O pessoal quer votar em você de novo. Síndico de prédio, não vai ser? Cara, acho que quem vai votar em mim são os meus filhos para saber se eu continuo ali comandando a casa, que eu acho que não vou mais, porque eu estou perdendo já faz um tempo para minha esposa, a Juliana, ela ganha de mim. Brincadeira, a gente não rivaliza, a gente educa nossos filhos. E a Ju, como é que tá? Ela Faz tempo que eu não vejo. A Ju tá super bem. Ela é engraçado, né? Como eu, né, fui prefeito 8 anos intenso, ela foi também... Ela também, primeira dama, participativa. Cara, muitos projetos na cidade, né, projetos importantes, como, por exemplo, aqui que eu falar, a Casa de Acolhimento de Barretos, quando ela fez... Eu lembro, verdade. Quando ela fazia o trote solidário junto aos alunos, né, para conseguir alimentos. O projeto de arrecadação, o banco de alimentos, cara. O banco de alimentos, quanto que conseguiu de alimentos para as nossas entidades... Festa das Nações, então eram assim vários projetos que ela viveu intensamente. Então ela também hoje ela está focada muito. É engraçado, a Juliana hoje é um exemplo, inspiração para muitas mulheres que querem fazer atividade física. Ah, porque agora já está naquela fase de até 40 anos. A Juliana tem 40, a Juliana vai fazer 46. Até os 40 anos ela não fazia atividade física nenhuma. Olha. E hoje hoje ela é assim uma pessoa que faz crossfit, anda de bicicleta, participa de maratona. Agora os filhos já estão crescidos, já dá aquela tranquilidade para a mãe também, sim, né? Porque vocês estão numa fase diferente, né? Mas se você falar assim, eu quero ser candidato, como é que ela na tua casa? O pessoal apoia? Ou... Não, eu acho que ela até apoiaria, mas como está fora de cogitação total, porque ela sabe do jeito que eu penso, que eu enxergo hoje as coisas, não nego e gosto de participar no sentido daquilo que eu puder ser útil à cidade. Sem nenhum interesse, claro, porque eu quero deixar isso bem claro, sem interesse algum. Porém, como candidato, eu não tenho mais isso como projeto de vida. Eu estou em um outro momento, nos nossos negócios, nossas empresas, estão nesse sentido. Isso é bacana, porque é um homem público, um empresário de sucesso, que em determinado momento abdicou das suas empresas, vamos colocar sempre que o prefeito acaba... evidentemente cuidando da cidade ali, não dá para ficar ser prefeito e empresário ao mesmo tempo, uma coisa ou outra. Eu abandonei completamente meus negócios. Exato. Aí depois de 8 anos, falou, agora vou retomar, fiz a minha contribuição, meu tijolinho, acho que exatamente, eu enxergo como uma missão cumprida. Né? Os 8 anos foram uma missão cumprida, eu acredito que a gente conseguiu entregar uma cidade melhor do que nós pegamos, e eu acho que esse é o grande desafio de todo prefeito, independentemente que seja,
tem que pensar, eu preciso entregar uma cidade melhor que eu com assumi. certeza. Então, se tiver isso, cara... Não, mas pode você ter fez seu papel. Processo de Obrigado pela evolução sua total. participação. Eu sempre brinco aqui, obrigado pela sua participação, mas eu estou invadindo o local aqui, porque Não. Aqui ficou a cara do podcast. Depois você me passa Pode a perguntar. mensalidade, ficou perfeito aqui. Quando você quer de aluguel, a gente vai gravar aqui com patrocínio. Põe embaixo aqui, Não, já vamos patrocínio fazer aqui como sede, pode perguntar. já vou falar pro Carlinhos. Carlinhos, quer a código de patrocínio, você já banca o patrocínio, já dá o estúdio lá, a gente grava lá. você viu Meus coisa horários, boa? ficou perfeito aqui, gente do céu. Tá bom. Muito bem, pessoal. Obrigado pela audiência. Os bons são maioria. E redes sociais, você é discreto, hein? Eu sou um observador. Eu procurei as redes Eu não sociais, gosto. falei, cadê? Não, eu posto alguma coisa ou outra no Stories, ali no Instagram, no Facebook praticamente eu não mexo, mas no Instagram... Mas eu Teu tenho Insta qual Facebook que é? também. Júnior, arroba primeiro, Júnior Marão, deve ser? Puta que A pariu. pessoa vai colocar aí certinho, depois... Eu nem Tá. sei direito qual que é o meu, porque assim, cara, eu praticamente Mas eu sei que você não mexo. coloca muito. Coloco nada, coloco alguma coisa dos meus filhos, da minha esposa, no dia dos meus pais e tal, mas ainda assim, ainda põe muito Você gosta pouco. de- Eu não de tenho ver- muita paciência com isso, cara. Nós somos de uma geração que a molecada já nasce postando, tira a foto, faz o story almoço, não sei o que. Eu falo, gente, vamos comer. Não, eu tenho que tirar foto. Não, eu tô com fome. Nesse aspecto eu tenho já minha esposa que faz muito isso, então eu procuro ali ter que preservar um pouquinho. Show de bola. Obrigado mais uma vez. Show de bola. Obrigado, cara. Os bons são maioria. Tchau, tchau e até a próxima.